Alô pessoal, tudo certo? Estamos começando aqui agora mais um papo, né? Eu até poderia falar que poderia ser na hora do render, que eu já tinha feito algumas outras vezes aqui, né? Só que foi mais online. E dessa vez a gente, como a gente tá com o meu novo escritório, a Superaft, junto com o Bruno aqui, está junto com a gente, com a empresa dele, e a gente tá com esse espaço. Então a gente aproveitou, não, vamos gravar, vamos conversar, bater um papo, a gente tem muita história, né? A gente veio de um carnaval aqui agora absurdamente exaustivo, tipo, que pegou muita gente também de doente, e a gente tem muita história, né? Tanto para contar desse carnaval que aconteceu agora tem pouco tempo e a história aqui de cada um, né? Que todo mundo tem uma história aqui absurda aqui para contar, experiência que pode agregar muito para você agora nesse seu momento ou para o seu momento futuro que você ainda pode passar por algumas dificuldades. Então a gente está aqui para a gente bater esse papo, conversar um pouco e a gente trocar conhecimento, né? Tenho muito a aprender com o Bruno, Sandro, todo mundo aqui. Ainda não tem nome, quem tiver aí, poderia usar na hora do render, mas quem quiser aí colocar, ter alguma ideia de nome, pode pôr aí nos comentários. E é isso, vamos pra cima começar. Tô aqui com o Bruno, né? O Brunão aqui, que tá com a gente, é editor aí. Tem quanto tempo, Bruno? Três Mercado. anos, 3 anos de edição, assim, full time. Sandro, tá com a gente também. Tava no carnaval. O cara ficou nas últimas ali, ficou doente ali, me trabalhando no limite. Foi, viu? Mas Correria. quanto tempo tá no mercado, Sandro? O cara já faz uns 4 anos. Vou fazer 5 agora em 2026. Novo, novo, muito pouco tempo, ainda é novo, né? Mas, tipo assim, apesar de pouco tempo, né? Já Muitas rodou experiências, muito, né? assim. Muita coisa. Já rodou muito. Viveu Tanto o Sandro aí, o Bruno tinha comentado comigo que o Sandro tava rodando algumas cidades, não era, Bruno? Com A do quem? Tony? Isso. Isso. Então, tipo assim, eu te conheço não tem muito tempo, não, Sandro. Eu não Uhum. conheço tem muito tempo. E, tipo assim, e nesse papo aqui eu vou saber, de fato, um pouquinho da história do Sandro. Do Bruno eu sei até um pouco, né? Então, tipo assim, pra vocês aí que não conhecem a história dos caras, segue os caras no Instagram. Os caras são absurdo. Tanto o Bruno, tanto o Sândalo. O Sândalo acredito que agora ele tem que estar um pouco mais presente nas redes, né? Acho que agora ele vai engrenar de vez. O Bruno até começou, só que deu uma parada. Estão voltando, né? É complicado, né? Toda vida é o problema do filmmaker e do editor. Os caras trabalham com vídeo, mas não produz vídeo pra eles mesmos, né? Essa é a Sempre é uma parte mais questão. difícil, né? A gente É. fica tão envolto nos trabalhos dos clientes que a gente às vezes esquece de dar uma Sim. atençãozinha pros nossos. E tipo assim, aqui eu vou saber um pouco mais da história de cada um. E eu vou começar com o Sândalo, né? Que, tipo assim, é uma história. Eu acho que o Bruno, ele até sabe um pouco mais, porque o Bruno, ele tem uma parceria com o Sandro, tem até mais tempo, né, Sandro? Sim. Então eu quero saber um pouco mais, um pouco da tua história ali do começo. Eu sei que aqui esse papo aqui ele é mais aleatório, só que no começo as pessoas precisam te conhecer um pouco, entendeu? Então, explica assim, resumidamente, como é um pouco da tua história. Perfeito. A minha história, trazendo para o nosso contexto, né, do audiovisual, começou ali em 2021, uma transição de carreira. Eu sou formado em publicidade, né, e aí eu trabalhava com tráfego pago, anúncios, né, na internet, uma agência. Só que não era algo que eu me sentia realizado com o que eu fazia, também não funcionava para mim. E aí, naquela situação, eu vi que, poxa, eu tenho que procurar algo que realmente, de fato, eu sinta essa vontade de estar trabalhando, de ter a gana, que eu me veja, não só agora, mas pro resto da minha vida fazendo também, né? E aí, eu lembrei do contato que eu tinha tido no audiovisual no começo da faculdade, eu achava uma área interessante, só que ali, naquele momento, eu não tinha visto nenhum caminho a seguir. Mas eu lembrei de um colega meu, que era o Carlos, que ele estava trabalhando como roteirista juntamente com outros 3 filmmakers, né? Que era o Ricci, o Thiago Giovanni e o Lucas Cassiel, que estavam começando uma produtora deles. E aí eu fui lá e conversei com ele e pedi uma oportunidade, né? Eu queria conversar com um deles, e aí o Lucas veio falar comigo, a gente teve uma reunião, e eu falei pra ele, cara, ó, no começo vocês não precisam nem me pagar, eu quero só a oportunidade. Eu só quero isso. Eu não sabia nem ligar uma câmera Mano, naquele isso é tempo. muito normal, irmão, os caras fazem. E tem que ser assim mesmo. Tá começando, tem que ser assim mesmo. E eu não sabia nem ligar uma câmera, eu não sabia como gravar, não tinha um olhar estético. Até era. Foi engraçado que eu me lembro que, bem no começo mesmo, o Ricci, a gente foi pra quadra do condomínio de uma casa que a gente tava, e aí ele disse assim: ó, vamos treinar aqui pra gravar. E aí eu fiquei, cara,
como é que eu vou fazer isso? Tipo, porque pra mim não era do meu convívio, né, o audiovisual, tudo mais, achava legal, mas eu não tinha nenhum tipo de contato. E ele pegava a câmera e mostrava, olha, faz essa cena com esse enquadramento, pô, um detalhe agora, e era uma situação simples, tipo, ele pegando a bola pra chutar no gol e eu não conseguia ver na época, mas é porque eu não tinha experiência, né? Noção, né? Então, com eles eu fui tendo essa experiência, trabalhando com vários tipos de eventos, seja festas e festivais, Já como... festa, já? Hã? Já festa, assim, de início. Algumas festas, sim, a gente começou a ter contato, mas a gente fez muito institucional também. Trabalhei em vários nichos e eu gostei muito disso porque foi dando. É o que eu acredito que todo filmmaker ele tem que ter no começo. Contato com vários nichos para entender como cada um funciona, porque cada nicho tem a sua linguagem, né? Com certeza. Não é tipo assim, você pegar um cara que faz conteúdo automotivo e botar ele para fazer um vídeo de casamento, ele não vai conseguir de primeira trazer digamos, o que aquele material precisa. Ele faz. Não tem É, a expertise, né? na expertise dele. Cada um você tem que ter um sentimento diferente, um olhar diferente. Então, isso no começo do audiovisual foi muito bom, ter esse contato com vários tipos de nicho e muito assim, um em cima do outro, um seguido do outro. E equipamento? Não parava. E equipamento era um deles, né? Tipo, eu não tinha contato, eu não tinha equipamento na época, Era né? dos Zero. caras. Era sempre o equipamento deles. Mas fui aprendendo, fui tendo várias experiências ali. Sou muito grato a eles também por ter me dado essa oportunidade. E aí de lá pra cá as coisas foram só melhorando. Em 2024 eu comecei a trabalhar por conta própria também, né? E tendo contato com várias outras produtoras e marcas também. Uma que você falou foi a do Otônio, né? Sim. Que em 2025 eu fiz um trabalho com eles que foi o Roadshow, onde eles fizeram diversos eventos pelo país inteiro. Então eu acompanhei eles para filmar esses eventos onde eles mostravam tanto os novos equipamentos que eles tinham na temporada, como também as do Outono Experiences, que são as viagens que eles proporcionam, onde você pode aprender a andar de kitesurf com os melhores equipamentos e os melhores instrutores. Então foi uma experiência incrível, assim, viajei para cidades que eu ainda nem tinha viajado, fui para Porto Alegre, Florianópolis, Tu São foi Paulo também, Bruno? capital. Não, eu tava fazendo de casa. Eu Isso, pegava, assim, o Bruno, eu fazia a captação e já passava os arquivos pro Bruno para ele editar Ah, então tu ia onde só. ele estivesse. Isso. Ah, foi, acho que eu lembro. Tu falou que ele ia sozinho, né? Foi Que ele porque resolvia esse tudo. projeto, inclusive, ele aconteceu enquanto a gente estava viajando com o Jorge Mateus. Então, alguns No trabalhos... começo. Isso. Lembra que eu tive até algumas Lembro. e tal. E aí, era para eu ir junto com ele, mas por conta da logística, a gente, enfim, por conta da nossa profissão, né? Possibilita a gente editar de onde a gente tiver, né? Sim. Então, o Sândalo ia, captava e mandava os arquivos. Só não depois fazia pra drone, edição. né? Isso. Fazia, Fazia drone também. Fazia drone também. fazia tudo, né? Tinha até, inclusive, até algumas Organizava os edições. problemas BO. Inclusive, até algumas edições, o Sândalo também desenrolava lá. Era? É. Mas eu fiquei focado mais nessa parte de captar todo o conteúdo e passar tudo pro Bruno para ele conseguir editar no menor tempo possível, né? Pra poder entregar para eles também. E no meio dessa caminhada foi onde eu conheci o Bruno, né? Em 2022. Foi 2022? Foi 21, 22, né? Foi entre 2021 e 2022 que ele também entrou nesse mesmo grupo dos filmmakers, né, comigo. E a gente foi tendo o mesmo processo de trabalho, de trabalho. Muita E coisa, né? Muito Muita trabalho. coisa. A gente fez Fomos, de tudo. assim, eu acho que um dos primeiros trabalhos que ajudou a gente a dar uma guinada, assim, mais acelerada ainda, foi uma campanha política que a gente pegou em 2022 para trabalhar, porque, tipo assim, a gente foi para cumprir uma função que já tinham ido outros filmes que não tinham conseguido fazer. Sim. Que era o que? Era acompanhar o candidato nas agendas dele e tá produzindo pelo menos um vídeo ali por dia dos conteúdos dele. Tipo assim, outros filmes que tinham ido e não tinham conseguido fazer. E o pessoal ainda tinha dito assim, olha, isso aqui não dá para fazer de câmera. Impossível de fazer. É impossível de fazer, tem que fazer de celular. Aí a gente foi lá e fez de câmera. Eu filmava, mesmo dinâmico. Eu filmava e o Bruno só editava. E a Tudo gente é, conseguia. tipo assim, você... Tipo assim, eu quero fazer esse conteúdo aí, mas vamos pensar como é que a gente vai fazer pra ser mais prático, objetivo. Exato. Tipo, Exatamente, às vezes a dificuldade, ela tá na pessoa, né? Sim. Quando você pensa, não, eu vou conseguir, eu vou entregar. Eu lembro uma vez que me passaram pra mim lá no Wesley fazer assim, Romilson, eu quero que você... Eu fazia as fotos, fazia o drone e gravava as músicas que era, tipo, estouradas, que eles queriam que a gente gravasse com a galera cantando. Aí eles queriam um vídeo de 30 segundos pra entregar assim que o evento acabasse. Ó, eu quero as fotos, eu quero a arte, eu quero o vídeo e os drones e a gravação da música. E, mas aí foi quando eu falei, não vou entregar, não vou conseguir. Tipo, eu botando dificuldade, não vou. Aí eu falei, não, eu vou mostrar pra eles
que eu consigo. Sim. Uhum. Aí eu fiz. Fiz durante, acho que foi 2 meses. Durante 2 meses. Essa mesma logística. Todo de show- foto, vídeo. Todo show tinha um vídeo, ficava E arte. pronto. Mas como é que eu fazia? O vídeo, ele ficava... Como eu tinha pouco tempo, beleza, era 2 horas só. Mas, pô, era muita coisa. Então, tipo assim, o vídeo... O Wesley ia entrar no palco. O vídeo, pra mim, ele já tava na minha cabeça. O Wesley ia entrar no palco. Vou começar o vídeo com o Wesley entrando no palco. A primeira cena é essa. A segunda cena é o Wesley de frente. A terceira cena é drone. A quarta cena é... Então, o vídeo tava na minha cabeça. Aí foi o que eu fiz. Todo dia eu mudava o roteiro na minha cabeça. E todo dia eu gravava os segundos exatos do vídeo. Tipo, o Wesley subiu. 2 segundos. O Wesley de frente. 3 segundos. O drone. Já deixava o Aí vídeo eu somava na praticamente minha montado. cabeça. Pô, já tenho 10 segundos. Aí eu somava na minha cabeça o tempo, mano. Bateu o tempo, eu gravava na sequência, mano. Quando eu botava no computador, eu só fazia assim, ó. Vum, 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 vum. Cortava. A logo já tava no início, pra mim não perder tempo. A logo, o nome da cidade já tava no início. E a trilha já tava no fundo. Fechar. Isso aí. É que você tinha uma mente orientada para processos, entendeu? Que é o Exatamente. correto, porque toda vida que você tem um trabalho que ele possui processo, ele flui muito melhor, entendeu? E dá margem para você conseguir trabalhar em uma produção muito maior do que se uma pessoa que não tem organização. Que é o que eu vejo que falta muito também nos profissionais de hoje em dia, é ter esse nível de organização, é olhar para o trabalho dele, mesmo que seja um trabalho criativo, né, que não dá para, digamos, enquadrar, colocar numa caixinha, mas existem pontos do trabalho dele que ele pode realmente encaixar dentro de um processo e entender, o que é que eu posso fazer nessa ordem, em uma ordem específica, num tempo específico, para que as coisas possam fluir e ter esse ritmo de produção. Agora, Bruno, né? Bruno aí tem 3 anos, né? 3 anos, eu acho que. 3 anos editando anos. vídeo, tá trabalhando com edição e já rodou o Brasil todo, já. Rodamos, né? Rodamos o Brasil todo. Mas eu vou falar pra ele que ele rodou porque quem foi ele, foi o talento dele, né? Tipo assim, eu rodei, mas quem levou o mérito, ele é 100% dele, porque a edição é dele, todo o material é 100% dele. Porque é o olhar dele também, né? Teve algumas vezes que eu escrevia mais ou menos como é que eu queria, mostrava pra ele, não dava certo. Ele falou, Romilson, mas esse teu vídeo aqui, ó, não tem como. Tá chovendo, mano. Não tem como fazer roteiro desse vídeo, não. Eu mudei tudo. Beleza. Pode mudar. Aí ele mudou tudo e o vídeo ficou foda. Foi um dos melhores vídeos que a gente fez. De Manaus, né? De Manaus. Então, tipo assim, Preferidos mesmo. o Bruno tem 3 anos de profissão, 3 anos no mercado, mas é um cara que nos últimos 3 anos, se tá alguém que cresceu, ele foi uma das pessoas que mais cresceu. Vou falar assim, um profissional aqui em Fortaleza que em 3 anos mudou o patamar, subiu muito, foi o Bruno. Tanto só pelo... Quando eu conheci o Bruno editava, tipo, eu era só aquele editor assim, era um dos Verdade. editores de Fortaleza que editava. Sim. Aí o Bruno, mas esse cara é bom e tal, esse cara aí. E eu sempre, aí, tudo certo, pá, tá. Aí eu, mano, vamos comigo pro Jorge Mateus? Esse aí foi o nosso primeiro contato, né? Nosso primeiro contato, primeiro trabalho. De trabalho. Vamos rodar comigo pro Jorge Mateus? E isso foi até uma responsabilidade muito grande, porque, pô, imagina, eu nunca trabalhei com o cara. Vou viajar o ano inteiro com o cara, sem saber da índole do cara. Se o cara fosse um cara ruim, Com más de má intenções, fé, né? com más intenção, as passagens dele tudo comprado. O cara tem que mudar depois, enfim. Entendeu? Só Graças que, a tipo Deus, assim, tudo já certo, bateu, né? a gente fez uma reunião só uma vez no shopping. Só que eu já sabia que ele era a pessoa pra fazer isso, pela edição que ele tinha, entendeu? Pela cor, por tudo que ele tinha, o feeling do material de edição dele. Então, tipo assim, o Bruno foi uma das pessoas que em Fortaleza foi que mais cresceu, entendeu? Tipo assim, de profissional mesmo. O editor em Fortaleza, pra mim, ele é um dos melhores. Sem sombra de Tá ele e o dúvidas. Mikael ali, tipo... São 2 pessoas que têm edições diferentes, mas que estão no mesmo patamar ali pra entregar o conforto. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante. Porque, assim, o Mikael também é um profissional que a gente trabalhou muito juntos durante Sim. esses últimos 3 anos, né? É. E mesmo trabalhando juntos, cada um tem a sua identidade, Cada um seguiu entendeu? na Que, sua linguagem ali, né? isso, que é muito importante, né, para o profissional se diferenciar e que foi muito legal por isso, porque às vezes por você trabalhar junto com algumas pessoas durante muito tempo, você acaba pegando algumas coisas um do outro, né? Mas foi muito bom deles ter conseguido separar esses caminhos e cada um ter a sua identidade do trabalho, que a gente bate o olho, né, e olha, não, isso aqui foi o Bruno que fez, não, isso aqui foi o E, Mikael. tipo assim, fala aí, Bruno, um pouquinho da tua história, do comecinho. Minha história, cara, muito interessante porque eu comecei a gostar de audiovisual, nem era a primeira opção, assim, não era o que eu queria de fato trabalhar para ganhar a vida, né?
quando eu comecei assim, a pensar no que eu queria fazer engenharia elétrica, nada a ver com o que a gente faz hoje. E aí, por conta do colégio, estudei em colégio do governo, né, profissionalizante, não tinha nada a ver com a área, mas tinha algumas feiras de linguagem científica, a gente tinha uma categoria lá de curta-metragem. E aí, ganhamos os 3 anos, eu e minha equipe no tempo, ganhamos os 3 anos, falei, cara, eu gosto mesmo disso. Eu comecei a produzir pra mim, né, assim, brincadeiras. Tem Tu até no mostrou, YouTube, tu mostrou. Mostrei, né? Tu já deve ter visto também, né? Sim. Algumas brincadeiras no YouTube ali. Planta. De planta, gato, né? Essas coisas que a gente geralmente faz, né? E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa agência de publicidade ali, de branding, né? E aí eu fui por muito tempo, assim, acho que 1 ano e pouquinho, designer, fazia arte. E aí foi quando surgiu, eu já seguia o Rice, é aí que a minha história com o Sândalo, né, tem essa interseção. Eu lembro do Rice quando ele trabalhava na Sandy. Sim, Show. muito Mas bravo. continua. E aí eu acabei indo pro curso de cinema no UFC, e aí eu conheci o Rice porque no tempo ele também fazia faculdade lá no UFC de cinema. E aí eu seguia ele, assim, ele postou que precisava de uma pessoa que estivesse ali no nível iniciante para intermediário, para Alavancar. isso, dar segmento nas demandas lá, que inclusive quem estava lá fazendo essas demandas era o Sandro, acho que nesse momento estava se recuperando da pandemia, né, o Brasil. E eu saí dessa agência que eu estava, inclusive ganhando mais, para começar a realmente fazer o que eu gostava de fazer, que era vídeo, né. E aí foi quando eu conheci o Sandro. A gente ficou lá trabalhando durante muito tempo nessa demanda em específico. E aí foi como ele disse, a gente trabalhou em muita coisa diferente. Então, assim, a gente pegava desde festa de 15 anos, formatura, Muita frequência. corporativo, muita frequência. Rally, né? De pegar também. E aí foi nesse momento, assim, que eu acho que foi mais de desenvolvimento. Não só para mim, eu acredito que para ele também. Porque a gente estava todo dia, o dia todo, fazendo vídeo. Ele gravando e editando. Aprendendo, porque o cara aprende. Aprendendo. Ele teve uma experiência interessante com o Rice aí, que era ele levando ele pra filmar. A minha experiência com o Rice foi montar o gimbal, que ele me mostrou, sabe, um negócio todo e eu, mas como é que faz isso aqui? Ele monta aí. Se tu colocar um gimbal na minha frente, eu não sei montar um gimbal. Sério mesmo? Ainda? Não consegue? Não sei, mano. Cara, Não sei. eu até que Não, consigo. tipo assim, eu nunca tive... Tipo assim, eu acho massa o gimbal, é foda. Só que eu nunca tive aquela de querer ter um... Entendi. Tipo assim, eu não sei montar. E eu sempre, como eu fazia foto e vídeo, não tem como usar um gimbal. Tu faz foto e vídeo, tu tem que fazer tudo Tem na que ficar mão. tirando, Então, o estabelecido do Premiere, né? Quando eu usava, era Sim. meu gimbal. Era o melhor amigo. Eu montava bem rapidinho, eu só fazia assim. Pois é, e aí de lá pra cá, nesse tempo, como eu falei, muito desenvolvimento. A gente fazia muita coisa de tudo e todo dia foi aí que eu enveredei mais pra edição, né? Porque já lá na produtora onde a gente trabalhava já tinha filmmaker, tinha tudo, fotógrafo. E aí precisava de alguém que tivesse ali pronto pra pegar a edição e resolver o problema no menor tempo possível. O Mikael tava nessa época também? Não, o Mikael entrou muito bem depois. E aí foi onde eu comecei a editar. Um vídeo em 3 dias, depois um vídeo em 2 dias, um dia, e depois mais de 2 vídeos no dia. E aí foi onde eu mais me desenvolvi, assim, né? Mas foda. de lá pra cá, muita coisa acontecendo. Pra ti, qual foi o vídeo assim que virou? Eu achava assim, mas esse vídeo aqui eu mudei minha edição, mudei o game, ele deu um salto Cara, maior e tal. Foi em um evento chamado We Love BG, né, que é lá em Barra Grande, no Piauí. Inclusive o Sandro estava comigo. A gente começou a fazer real time junto. E a gente tinha um histórico, digamos assim, que era de realmente tentar editar o vídeo no menor tempo possível para terminar a festa. Né? No caso era a festa, né? Terminar a festa com o vídeo pronto para não ter dor de cabeça no outro dia. E naquele tempo ainda era muito complicado pra gente, porque a gente estava começando e até a proposta do real time ainda estava em ascensão, né? E aí, esse evento em específico foi o evento que a gente conseguiu entregar um vídeo muito bom, assim, que agradou muita gente, o cliente, e a gente entregou no final do evento. Então, assim, foi um dia que eu falei, realmente dá pra fazer o negócio acontecer. Ainda mais quando a gente tem entrosamento, né? Sim. E aí, a gente terminou o vídeo, ficou irado, o cliente gostou, a gente particularmente gostou muito, foi pra casa, descansou. Então, assim, pra mim foi o dia que eu falei, realmente tem como fazer isso aqui acontecer. Tu já postava? Instagram? Pior que nesse tempo, acho que eu não postava.
Postava nada ainda. Tu já postava, Sam, assim, no início já e tal? Mas, assim, backstage, né? É também uma coisa que engaja muito. A galera gosta muito de entender o dia a dia, né, da gente. Então, era mais ali coisas pontuais, né? Tipo, chegando no trabalho, algo do tipo. Pior que eu Não vejo- chegava a mostrar tanto Pior o que eu vejo processo. muita gente boa, mano, que não posta, assim, né? Sim. E, tipo assim, e aí o cara até compreende, né, mano? Muita correria, mano. A vida agitada, o cara É. já trabalha com isso. Aí o cara queria gravar pro cara. O Bruno teve uma época que ele tava gravando pra ele. Direto, né? É. Mancho, o resultado é absurdo. Sim. Sabe? Absurdo. Bota os posts no Instagram, a galera gosta. Ele chegou, gente que chegou no Instagram dele que ele nunca imaginou. Os caras ele é os cara referência pra ele. Os caras seguiu ele no Instagram, comenta, fala. Por quê? Por causa do vídeo dele. Tipo assim, só que a gente entende, mano. O trabalho, quem faz sabe o trabalho, mano. O trabalho é muito grande, mano. De gerar conteúdo. Sim. Se tu gera aqui orgânico aqui e falar que eu não sou esse cara. Eu acredito que também vocês não são. De pegar o celular aqui, gravar uma selfie e sair falando. E aí, galera, a gente não é, eu não sou esse cara. Eu consigo ser. Poucos Hoje em filmmakers dia. conseguem ser essa pessoa, sabe? É. Eu conheço poucas pessoas que são assim de falar. Pelo menos daqui de Fortaleza que a gente conhece. Mas as pessoas que gravam esses vídeos que o Bruno que ele fazia, que ele gravava, parava, editava como se fosse um vídeo pro cliente, mano. Exatamente. Sim. Eu É acho um que trabalho a É um mais. trabalho. demorava mais do que o vídeo que a gente realmente tinha que entregar pro cliente, né? Até porque eu acho que é nesse momento de você gravar um autoral, uma coisa sua, Sim. é onde você vai colocar o seu olhar, né? É onde você vai pegar tudo que você mais gosta, todas as técnicas que você gosta, o seu olhar e realmente colocar ali pra jogo, né? Então acaba que você passa mais tempo querendo refinar, passa mais tempo pensando na mensagem que esse vídeo quer passar. Sim. Lógico, você coloca isso nos vídeos para os clientes também. Mas você sai de um lugar que é totalmente comercial para algo que é mais, não, eu quero realmente mostrar aqui o que eu sei fazer, mas de um jeito que eu gosto, com a minha personalidade. com o E meu querendo ou não, olhar. o vídeo que a gente é contratado pra fazer, ele é brifado. Exatamente. Tem que colocar patrocinador. E a gente sabe que isso a gente não gosta, né? Assim, aí tem vídeo que a gente tem que colocar um patrocinador naquele ponto aqui, pô, mas esse ponto aqui. Sim. Só que tem que colocar porque é comercial, entendeu? E é o que o cliente quer. Vai ter momentos que ele vai dizer, não, é isso que eu quero. Você não tem o que fazer, porque Aí é o o que dele ele faz do contratou. jeito que ele pensa, do jeito que ele achar melhor interessante. E os vídeos explodiu, mano. Não foi não? Os vídeos explodiu, só que o preço é caro. Tu manter esse ritmo que ele tá, Essa constância. mano, é absurdo, mano. Sim. É porque também o contexto, o ambiente, ele ajuda muito, né? É, A exatamente. gente estava num contexto ali que a gente estava viajando para 2, 3 estados por semana, então a gente tinha uma demanda do cliente que nos permitia visitar lugares interessantes, Isso. né? E tinha acabado de coincidir ali com o momento que eu tinha comprado a minha câmera, que eu não tinha ainda, né? Então, assim, para mim foi muito bom, porque foi uma oportunidade de contexto muito boa. Então a gente ia para lugares legais, a gente filmava lugares legais, É, tinha muito conteúdo pra gravar, tinha né? muita coisa Tinha muita acontecendo. coisa pra gravar. É diferente de você tá, tipo, só em Fortaleza, editando em casa. Sim. Só que aí que tá. Você pode também gravar em casa. Bota o celular aqui gravando um time-lapse, você tá aqui editando, Com certeza. posta no story, faz alguma coisa e posta, mano. Tipo assim, eu sou aquele cara que eu acredito que você, mano, que é filmmaker, que é câmera, fotógrafo, que é editor, que é o que for, você tem que ter o equilíbrio. Ah, mano, é muito cansativo, é muito trabalhoso gravar sempre, postar sempre. Beleza, grava. Depois dá uma descansada, passa um mês, 20 dias sem postar. Só que tu tem que acordar. Poxa, eu vou ter que voltar a fazer alguma coisa de novo. Faz Aí parte tu do passa- trabalho, É, entendeu? tu tem que, tipo assim, tem que oscilar. Eu sei que é melhor você estar sempre postando, sempre gerando conteúdo. Só que a gente sabe que a gente tem que dividir isso com a nossa vida profissional, com a vida familiar, saúde. É muita coisa, mano. Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre penso, eu não tô gerando conteúdo, mas, pô, mano, eu tenho que voltar. Aí eu começo a fazer alguma coisa. É, uma coisa interessante que eu tenho assim tomado pra mim, porque isso a gente fala aqui, mas eu também preciso melhorar, né? É gravar tudo. Tudo que acontece na minha vida, seja de um simples café que eu vou fazer num dia chuvoso, ou eu achei que minha janela tá bonita, eu vou gravando tudo. Uma hora eu vou ter um tempo pra pegar aquilo ali, dar uma olhada, ver o que eu consigo construir. Talvez eu não consiga construir com um material de um dia, mas talvez com 2 semanas. Sim. Talvez tenha um material interessante, ou vou pra algum lugar legal conhecer. A câmera hoje em dia é pequena, né? Dá pra você levar ali. É uma coisa que eu tô tentando. Eu tô tentando desenvolver mais, né? E colocar isso como realmente um objetivo.
E além desses conteúdos mais trabalhados também, pra gente conseguir demonstrar o olhar, tem o dia a dia, né? Que ele é muito importante, como eu falei, que pelo menos por experiência própria eu vi que a galera gosta muito de entender como é o nosso dia a dia, né? Quais são as dinâmicas. Então, às vezes você tá... o Bruno tá editando, ele deixa lá o celular parado, tá fazendo time-lapse enquanto ele tá editando. E aí, em algum momento ele vai ter uma reunião também, gravar essa reunião. Eu, no meu caso, que eu vou captar, né? Eu vou ali montar minha câmera no gimbal, deixar o Isso. celular parado, deixar ele gravando ali Isso. também. Essas Coloco coisas, uma estrutura ali de POV pra mostrar ali como é que é o momento enquanto eu tô gravando. Então, essas pequenas ações juntas, né, vão ajudando a gente a conseguir criar esse conteúdo, né, de que a gente precisa fazer, faz parte do trabalho. É difícil, assim, mas é o que eu já tenho até é colocado pra mim, né, pra entender, macho, faz parte do trabalho, você tem que fazer. e tu tá transformando tua imagem, mano. Sim. Tu tá ali montando um gimbal ali, tu não só tá montando um gimbal, mano. Tu tá falando pra quem tá te assistindo que tu sabe montar um gimbal, que tu tem um gimbal, que tu é um cara profissional. Porque, tipo assim, é foda. Hoje a gente é muito do que a gente tem mesmo. A galera realmente tem esse olhar ainda, né, pra muitas pessoas. Sim. Então a gente, de fato, tem que mostrar pras pessoas a pessoa que a gente é, o que a gente tem. Porque quando eu falo que a gente tem, é de material mesmo. Mostrar equipamento. tanto os trabalhos, equipamento, Uhum. mostrar, tipo, setupzinho bacana, tô editando aqui, tem sim. um lugar bom pra mim editar. Então, tipo assim, tudo isso aí mas tem que ser mostrado. Porque tu tá. Mas pra mim a internet, essa parte visual, assim, é uma das partes pra mim que. Pra minha vida é um jogo. Pra minha vida é um jogo. Sim. Quem for inteligente de verdade, vai se sobressair. Claro, os mais inteligentes também vão errar do mesmo jeito. Só que essas pessoas, elas estão usando tudo a favor delas. Tipo assim, quando eu trabalhava no Wesley, o Wesley postava minhas fotos. Eu era fotógrafo. Então, eu vejo muitos fotógrafos ainda hoje, antes, muito mais. O que é que eles faziam? Isso que eu tô falando aqui pra vocês, o que eu vou falar vai dar no assunto final, que é a minha imagem. Eu quero expandir minha imagem. No lugar de eu postar, naquele momento, eu era um Romilson ainda aqui, ó. Eu não tinha nome, eu ainda estava em crescimento. Para mim chegar num crescimento maior, visibilidade maior, eu usei dessa ferramenta, que foi o cantor. É o artista que eu trabalho. Eu tenho que usar ele a meu favor. A própria visibilidade dele. Eu posto no story na época, tinha 700 visualizações. O Wesley, o story dele dava 2 milhões. A foto que eu postava dava 700 visualizações. O Wesley postava a mesma foto, dava 2 milhões. Sim. Então, eu tenho um anúncio pago todo dia de graça. Sim. Eu não colocava meu nome, tá? Porque eu não preciso colocar meu nome. Sabe por quê? Porque quando tu tem uma maior frequência com aquele artista ali, de material bom, de postagem, quem é que segue ele? Cantor, empresário? Todo mundo que eu quero que me conheça tá seguindo ele. Então, de tanto ele postar foto boa, vídeo bom, todo dia, bom, foto, tá. Vai chegar em ti, As né? pessoas vão falar assim, quem é esse cara? Quem é que tá produzindo pra ele, né? Simples. Sim. E foi assim que aconteceu. Muita gente, caralho, não te conheço pra fotógrafo, mas foto é fundido e tal. Tá entendendo? E eu era muito rápido, eu entregava muito rápido. E outra coisa, uma coisa que muitos fotógrafos ainda fazem hoje, eu acredito, e eu já vi fazendo, e que antes fazia mais, né? Que eu ia até falar aqui antes. Que antes, mano, os fotógrafos tiravam as fotos, eles enviavam todas de uma vez no WhatsApp. Eu não enviava. Eu era muito mais seletivo. Eu entendia um pouquinho de Photoshop, eu pegava as fotos aqui, pô, pegava aqui, tipo, tirava 35 fotos foda, boa, dá pra passar. Vamos pegar aqui dessas 35, eu vou escolher aqui 3, 4 muito foda. Que ele vai postar no final das contas. É o que ele precisa. Aí o que é que eu fazia? Eu botava pro Photoshop e tratava, cara, esse cara. Tipo assim, não era só o Wesley que eu tratava o fundo, mano. Pô, mas tem um cara ali do lado, vou tirar ele. Esse pontinho de luz aqui, o Pix tá queimado. Eu duplicava o Pix. Tipo, a luz aqui, pô, vou botar aqui também, porque eu transformava a foto. Algumas pessoas não gostavam, que dizia que isso aí não era fotografia. Mas é arte. Se a forma que eu tenho pra crescer e mostrar, porque hoje em dia muita gente faz isso, tá? Muita gente posta as fotos no Instagram que ela passou por várias coisas. Vários Ela não só processos. tirou e postou. Etapas ali. Várias etapas. Tem gente que passou no Photoshop pra dar uma melhorada. Porque essas pessoas são assim. Tem gente que tem várias formas de você, né, ter um perfil de trabalho. E eu fiz isso. Aí quando eu mandava pra ele, eu não mandava o nome do arquivo. Eu mandava feed 1, feed 2, feed 3, feed 4, feed 5. Exatamente. Pra ele ver que é feed.
Porra, o Milson mandou 5 fotos. Caralho. Feed. Porque tá feed aqui, pô, é feed. Sim. Aí ele olhava só as balas, mano. Ele fala, caralho, mano, já forte. Isso até evita porque quem tem um olhar, quem for contratado pra fazer isso é tu. Exatamente. Então, assim, pra fazer as fotos, pra entender de foto, né? Então, assim, isso até evita de você mandar ali as 35 que você achou melhores. E aí, no final das contas, Ele vai pegar postar as 5 nenhum. E não vai postar. que não são tão E boas outra assim. coisa, pode ser que eu vou dar pra ele, mano, um trabalho a mais. Sim. Dele ainda ter que parar e olhar. E analisar. Não, mano, eu vou querer, eu quero que ele poste uma dessas 5 fotos. E ele vai postar 5 fotos porque é a melhor que eu escolhi. Beleza, eu conheço ele, sei o que é que ele vai querer ou não, porque eu vou ter que ter esse filho do cantor, né? Vou ver o que é que ele quer. Ele gosta mais de foto mostrando o braço, lateral, tal, perfil. Então já sei, então eu vou pegar esse potencial aqui, vou transformar e deixar ele mais excelente, perfeito, uma foto mais excelente. Vou mandar pra ele tanto de drone, tanto dele fechado, tanto ele em plano médio, tanto ele e o público. E uma fã. Mas eu mando pra ele, ele fala assim, deixa isso aqui que eu quero. Aí ele posta. Pronto. Então ele posta, então eu tô no domínio ali. Sim. Ah, eu quero tudo. A gente via tudo aqui. Mas ele nunca pedia, mano. O pessoal nunca pediu. Porque eu sempre mandava só. Precisava E era exatamente, tudo muito né? rápido, tá? Tudo muito rápido. Então, tipo assim, eu usei dele, usei da ferramenta que é esse cara, que é uma bomba de sucesso, ao meu favor. Então foi uma estratégia minha que eu fiz por isso. Eu vejo muita gente que trabalha com banda, que hoje tem bem menos pessoas que antigamente, que não usa isso. Entendeu? Não usa isso. Não utiliza desse potencial, Não né? utiliza desse potencial. E nessa época aí, também tu já teve uma visão que também eu vejo que alguns profissionais ainda não têm. Eles focam muito ainda no, digamos que no que tá na superfície, não numa situação mais profunda, que é o quê? Você teve a consciência de que naquela época você não era só contratado para ser o fotógrafo. Você Sim. não era só contratado para ser o fotógrafo. Você era contratado para realizar uma entrega audiovisual. Era. Então, você abriu seu olhar, expandiu e viu o que é que eu preciso para fazer realmente uma entrega audiovisual completa e que ele precisa, que vai atender ele da melhor forma possível. Entendeu? A partir do momento que você tem essa mudança de olhar pro seu trabalho, na nossa área específica, eu acredito que você consegue entregar muito mais, consegue ter um trabalho muito mais eficiente e muito mais proveitoso, tanto para você quanto para os outros. Porque, primeiro, o cliente vai estar recebendo uma ótima entrega. Você vai estar se qualificando e também criando a sua imagem de um profissional muito mais completo. Então, cada vez mais, tanto ele vai querer trabalhar com você, como outras pessoas também vão querer trabalhar. Uma coisa que a gente sempre conversa, né, é que quando a gente é contratado para fazer um vídeo para um cliente, seja o meu cliente, a produtora, por exemplo, a Super After, ou seja, o Jorge Mateus no final, né, no cliente final, você não está trabalhando só para o cliente, né? Você está trabalhando para melhorar a sua imagem também, está trabalhando para você. Então, assim, um vídeo que você Porque tem um da tua identidade também dentro do Exatamente. vídeo, né? Um vídeo que eu faço para Super After é um vídeo que eu fiz para mim também, para mostrar. Esse vídeo aqui fui eu quem fiz. A autoria sua também fez parte. Exatamente. Então, assim, você usa esse trabalho para também trabalhar em si, né? Porque, enfim... Exatamente. Então, tipo assim, eu sempre falei, né, mano, que pra você crescer mesmo imagem, o artístico é foda, mano. Trabalhar com banda, com show, é diferente do que casamento. Vocês concordam? Eu acho que são dois nichos Porque eu acho que diferentes, mas que cada um tem ali o seu universo, né? Porque eu acho que a música, ela traz pra tu seguidor, ou tu trabalhador que vai dar boa parte. Tipo, a gente rodou com o Jorge Mateus. Fãs de Jorge Mateus, segue o cara. Tipo assim, tipo um casamento. Fez um casamento ali, top, pô, massa. Só que tu não tem aquele apelo de uma grande quantidade de pessoas. De visualização. De visualização. Impressões. Tipo, a noiva posta um vídeo. Pô, quantas mil pessoas veio ali? Pô, a quantidade. Um artista posta um vídeo, tem quantas mil visualização? Então, tipo, ele te leva pra muito mais pessoas do que alguns segmentos, né? Sim. Então, tipo assim, por isso que eu falo que eu tive muita sorte, né? Eu nunca fui aquele cara que fiz casamento, essas coisas, nunca fiz. Meu segmento sempre foi show e tal. Diferente de vocês sempre fez tudo. Então, vocês têm um olho ainda muito melhor do que eu nas outras coisas. Eu tenho muito mais pro show. Entendeu? Já me chamaram pra fazer casamento, já fiz captação de casa, na cidade de Alfa e tal.
Mas, tipo assim, não é a praia, mano. Não é o que eu Mas gosto. um bom exemplo também que a gente fez agora recente foi o Chá Revelação. Essa revelação. É uma pegada diferente. Completamente. Apesar de que esse cliente veio a partir dos shows, né? Foi. E a ideia foi essa, né? Eu quero que você faça um after move, né? A cliente Esse falou exemplo é assim, bom. foi, eu falei até pro Bruno. Porque a mina veio falar comigo, né? O fogueteiro lá falou, Romilson, mano, o pessoal quer uma parada foda e o pessoal quer vocês lá pra fazer o vídeo. Eu falei, beleza, ó, a gente faz evento, orçamento, tipo assim, eu nunca fiz casamento, ela queria deixar revelação. O orçamento não é barato. E não, o pessoal lá, né, o pessoal, eles pagam e tudo direitinho, beleza. Mandei o orçamento, ela, Romilson, pelo amor de Deus. É só já revelação. Ela falou, né? Romilson, eu quero um vídeo, tipo um aftermovie, do jeito que vocês fazem e tal. Só que levando pro lado. Porque vai ter muitos fogos e tal. Pá. Beleza, a gente faz. Aí a gente fechou, fez. E foi uma entrega absurda. O Instagram da mulher bombou, mano. Se eu não me engano, tem 1 milhão, mano, É? de visualização. Visualização. O vídeo Caramba. dela. O vídeo. A gente fez. Então, tipo assim, eu não esperava aquilo tudo. O vídeo ficou absurdo, o lugar sensacional. Tudo ajudou. Tudo ajudou. Tudo ajudou. Efeitos. Os câmeras que tava lá, os efeitos, o cenário, o horário, tudo ajudou, mano. Entendeu? Então, tipo assim, foi um complemento de equipe, cenário, horário, tudo. Juntou tudo aquilo ali, fez uma entrega e tudo real time, não foi não? Foi tudo real time. Tudo real time. O geral a gente entregou quando? Acho que foi uns 2 dias depois. Foi, né? O geral O geral, usão. A foi. gente fez a entrega real time lá do momento do. Foi. Da A gente teve 3 revelação. entregas no momento. Foi, né? Foi a chegada do pessoal, que era a parte mais mostrando ali No ambiente. do ambiente, aí, se não me engano, foi 3, e teve o resultado. Aí teve ela chegando, depois teve o resultado, uma coisa assim. Mas, tipo assim, não é o nosso segmento, não é o meu segmento. Então, tipo assim, eu acredito que quem tá no segmento de show, né? Tipo, ele tem uma. Principalmente quem trabalha com artista. Vocês nunca tiveram a oportunidade de trabalhar direto com Diretamente, artista, né? Trabalhar com artista tem muito disso, mano. Ele te leva do nível. Eu conheço fotógrafo, videomaker, mas que começou pouco tempo com artista e ele já tá no outro nível. Por quê? Ele tem frequência com esse cara. Ele tem relacionamento e ele tem visibilidade, mano. O interessante também, assim, a visibilidade é muito bom, né, para você realmente ali potencializar onde é que sua imagem chega, mas a gente sempre conversa que o evento, né, o entretenimento é uma ótima escola, independente do que você queira fazer no audiovisual, porque você tem que trabalhar com coisas diferentes, você tem que trabalhar com ritmos de vídeos que geralmente são mais difíceis de você conseguir encaixar, você tem que realmente entreter a pessoa que está assistindo, né? Você não sabe o que esperar, porque como o próprio nome diz, já é um evento, pode Exatamente. acontecer qualquer coisa ali. O briefing, ele existe, mas uma coisa pode mudar, uma marca pode não ter um negócio legal, você tem que realmente inventar ali no momento para fazer um negócio interessante. Então, assim, as expectativas de entrega de velocidade são muito mais de mais velocidade. Então, acaba que se você faz bastante, você acaba se calejando, né? No nosso ditado popular, você acaba se calejando de editar um vídeo de 3 vídeos highlights real time de 30 segundos durante uma festa. Então, quando você começa a editar isso, sempre, e você começa a ter um bom resultado de entrega, uma velocidade boa, isso não vai ficar só ali no evento, né? Isso aí vai para outros estilos de vídeo. Você começa a editar mais rápido. Isso. Né? Organizar suas ideias. De afiar o seu olhar para determinadas cenas que são interessantes, Isso é verdade. de reação humana, de interação. Exatamente. Que você pode levar, por exemplo, um corporativo, um evento corporativo, ele tem interações humanas. Exatamente. Então, se você tiver um olhar afiado para interações humanas que você afiou ali num evento, numa festa, você vai conseguir aproveitar isso num corporativo. E entendeu? vocês dois juntos também tem muito disso, né? a gente tem muito entrosamento aí, né? Por conta Quando desses- fala de real time, assim, né? desses anos Não- trabalhados. agora, no Aquiraz, vocês fizeram realmente o que foi Fizemos, pensado, fizemos. só tu gravar pro real time e deixar o Caetano mesmo só mais pro after? É, Fez Ou ainda bem, usou o Caetano ainda, não Usei, foi? usei. usamos porque tiveram determinados momentos do trabalho que eu tinha que ficar resolvendo outras coisas, outros pontos. Então o Caetano teve que começar a me cobrir mais Sim. do que a gente estava pensando no começo. Porque tu não Então, estava só responsável pelo... É. É bom deixar isso claro, né? Porque exatamente. tinha Outras responsabilidade funções, grande. né? isso. Então, Tomar de conta de 11 pessoas. por conta dessa situação, eu tive que filmar. Eu filmei menos, foi mais alguns pontos chaves, né? E foi até diferente. Em alguns momentos eu me peguei
me corrigindo na minha própria cabeça, né? Tipo assim, ó, não, você está filmando mesmo que você tá fazendo isso, entendeu? Muitas outras coisas. Você tem outras responsabilidades. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, mas a gente ainda teve um pouco da nossa dinâmica de trabalho, porque como o Bruno falou, a gente já trabalha há muito tempo juntos e a gente teve essa construção de trabalho muito voltada para o real time, né? O mercado foi crescendo e a gente foi crescendo junto e entendendo que se a gente conseguia trabalhar no menor tempo possível e entregar um material de muita qualidade, a gente ia conseguir se diferenciar. E essa dinâmica e trazer esses processos de trabalhos adequados, tipo assim, de eu chegar com o Bruno e já informar para ele o que é que tem, ser muito assertivo também no que eu vou filmar. O Bruno, ele às vezes fala brincando, tipo assim, eu acho, já sei que eu filmei que ele é inseguro quando ele chega pra mim assim com uma carrada de take, entendeu? Porque ele tava Os caras vão chegar agora só com 30 takes pra tu agora, viu? Porque ele chegou atirando pra tudo que é lado, ele não foi assertivo. E nos nossos trabalhos, principalmente quando a gente tá trabalhando com real time, a gente tem que ser o mais assertivo possível, Com certeza. né? Pro trabalho conseguir ser rápido. Sim. Então isso já começa desde a ponta, desde do hack. Entendeu? Então eu tenho que ser muito focado naquilo que eu preciso e no que o vídeo vai precisar, entendeu? No que que a entrega vai precisar. Então eu preciso ser muito assertivo dentro daquilo ali, de filmar dentro dessa margem para conseguir entregar pro editor e comunicar isso pro editor também, porque, mas o editor vai ver os takes que eu vou fazer na timeline. Mas, poxa, se tu chega e fala para ele o que é que já tem, o que é que vai ser aproveitado e o que é que não vai ser aproveitado também, que às vezes você não teve tempo de apagar ali, ele vai ser muito mais rápido no trabalho dele e ganha mais tempo também. Então, essa construção de um trabalho em conjunto nosso vem muito disso, de ter esse olhar para o que é que a gente pode fazer melhor em menos tempo. E tipo assim, isso, mano, é algo que eu venho pra produtora, né, pra Super After, é algo que eu quero mais pra mim, entendeu? Mais próximo pra produtora. Não é à toa que o Bruno, né, chamei o Bruno pra tá fazendo só os materiais da produtora, tipo, eventos. Por quê? Porque eu já gosto do olhar dele, ele entende mais ou menos quando a gente vai pensar em alguma coisa diferente, ele já entende, faz, e ele ainda aprimora as coisas, né? E tipo assim, normalmente quando a gente faz a direção, a gente tem um tempo ali da direção, ó, a gente tem o quê? A gente vai dirigir ali até os 20 segundos. Normalmente o restante, ele já vem ali para finalizar com patrocínio, ou mesmo para mostrar grandiosidade. Porque a gente sabe que o começo é o que pega, né? Que a gente tem que realmente trabalhar, deixar bonito, Impactar o redondo. público. Pra gente fazer isso. E o Sandro, que também tá agora, né? Tipo, por quê? Porque vocês também têm um entrosamento muito bom, né? Então, por isso que eu também quis fazer o que eu sempre quis fazer. Tipo assim, pô, mano, tipo, de ter o Bruno só pra fazer eventos com a gente. Eu não queria ter só o Bruno pra fazer eventos com a gente. E a gente conseguiu fazer isso, por quê? Porque ele vê na produtora algo que ele vê de crescimento, e eu vejo também nele que pode somar junto com a gente, que também a gente pode alavancar. Ele tem muito mais outros clientes para fazer. Sim. Só que para evento, tipo, a gente tá fechado só para fazer evento. E uma coisa que eu até falei com o Sandro, né, mano? O Bruno até ficou feliz pra caralho, Bruno. Com certeza. Pô, mano, eu e Sandro, e aí, vamos fazer só evento com a gente? Por quê? Porque eu quero o olho do Sandro, eu quero a identidade, entendeu? Só que agora não só mais o olho, né? Eu quero que ele fique mais dentro da produção, tipo, que ele fez agora do carnaval. Por quê? Porque eu tenho muito mais oportunidade de ir para outros lugares e mercados e expandir a produtora para lugares ainda maiores, né? Como no área muito mais do comercial ali. Então, tipo assim, eu tenho certeza que, tipo, com vocês no time, eu vou manter a identidade. Até eu não sei se foi o que falou, que independente se foi o Mikael ou foi ele que editou o vídeo, a Super After, ou foi eu que editei, a Super After tem a identidade. Tu vê que é diferente. Tem alguma coisa ali no começo que é diferente. Entendeu? É até interessante porque tendo uma pessoa para ficar à frente da produção mesmo durante o evento, tu consegue focar muito mais, ainda mais na direção criativa, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu sempre vejo de diferenciar no Super After, é você realmente pensar ali de forma ativa no que eu quero fazer nesse vídeo, como é que eu quero surpreender. E não, filma aí, não é assim, né? Nunca foi assim, filma aí, depois a gente resolve o que a gente faz aí. Não. Todos os eventos que a gente fez, a gente já ia com a ideia pré-pensada ali, já ia fazer os takes necessários, né? Teve aquele lá que a gente fez no forró lá na cadeira, também ficou irado. Foi. Pisando no pé, né? Ficou absurdo. Então, assim, é uma coisa que é interessantíssimo, né? É expandir ainda mais essa personalidade da Super After, né? De trabalhar bem essas dinâmicas. Tipo assim, isso é algo que eu não sei se eu sou um cara chato, assim, entendeu? Por quê?
Porque a gente não se olha. A gente não consegue se olhar. Eu não gosto de assistir vídeo meu falando com os outros. Porque quando eu assisto o vídeo eu falando com os outros, pra mim eu tô sendo ignorante com o cara. Tipo, eu assisto o vídeo, né? Eu assisto o vídeo, né? Tipo, eu falando com o cara, mas eu tô gritando, mano. Só que na hora, mano, eu tô querendo só que as coisas fiquem certas. Fala da forma mais clara possível. Né? É, entendeu? Só que às vezes eu falo, eu vejo eu falando, mas eu falei, caralho, mas será que o cara gostou que eu falei com ele desse jeito aqui? Porque tem muito disso. Tem gente que se afeta com algumas coisinhas mais simples, né? É. Só que na hora ali, mas eu só tô querendo resolver e que as coisas sejam do jeito que eu espero. Sim. No final. Às vezes não acontece, pô. A gente vai fazer o quê? Só que é o que eu falei. É igual do altos e baixos. Pô, mano, tu tem que, no máximo, fazer a tua parada, tu tem que querer fazer, montar. Porque, tipo assim, se a gente monta, às vezes ainda não dá errado alguma coisinha, imagina tu não monta. Se tu não Sim. monta, mano, tu... É, porque, tipo assim, pra mim, se tu não monta um roteiro base pro teu vídeo, pro teu cliente, o teu cliente pode chamar qualquer um. É, verdade. Isso é a mesma coisa. Isso é verdade. Isso é a mesma coisa. Então, tipo assim, por que eu gosto de conversar com cliente? Às vezes tem clientes, mano, que não quer conversar. Às vezes eu quero entender o cliente, ó, o que é que você quer mostrar. Pra ele, é tão anormal que ele fala, não, mano, faz do jeito que tu acha melhor. Porque pra ele não é normal ele conversar comigo e explicar o que é que ele quer mostrar, o que é que ele pensa pra mim chegar e executar e somar. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza. Em outras cidades. São Paulo, se tu não for brifado, uma onda lá que eu tive lá. Eu tive um cliente meu que eu tive que montar, Sandro. Deixa eu ver. Durante 3 meses, mano. 3 meses, eu passei 3 meses montando. Porque todo mundo aqui sabe. Montando, estudando, reunião. Tipo, conversando com o Bruno. Pra mandar um orçamento. Tive uma entrevista com os caras. Várias produtoras. O dia da minha entrevista foi tal dia. Teve mais 5 entrevistas com outros produtores em dias diferentes. Pra saber quem é que mais se encaixa pra entrar no trabalho dos caras. Sim. Esse é o cliente que eu quero. Porque esse cara se preocupa com a imagem dele. E é o que eu quero com o meu cliente. Sim. Tipo assim, se o meu cliente não me entregar nada, fala assim, Romilson, faz do teu jeito. Eu vou buscar trazer algo diferente pra ele. Porque se eu trago algo diferente pra ele que outras não traz, ele já vai me olhar diferente. Sim. Ele vai falar assim, macho, eu gosto de contratar o Romilson porque ele sempre Exatamente. traz algo diferente. E assim, também tem a questão que quando você faz esse tipo de coisa, o fator decisivo para fechar deixa de ser orçamento, deixa de ser o dinheiro, né? Exatamente. Tem a questão da propriedade intelectual, né? Ela fala Exatamente. mais alto. Exatamente. Teve um trabalho que foi lá no Zé Cantor do DVD. Os caras falaram, Romilson, vai e faz um vídeo. E eu tava com aquele negócio na cabeça, mano, não tem nada de diferente, mano. E eu, caralho, mas só vai ter no começo, sabe o que ia ter no começo? O que teve lá no Toca do Vale. Mostrando um pouquinho a história no fundo. Sim. Só que eu ainda não gosto disso. Eu ainda não gosto. Beleza, muita gente acha legal. Mas eu não gosto por quê? Porque é muito comum. Muito batido, né? Batida, todo mundo faz isso. E eu, mano, tem alguma coisa aqui que tem que fazer uma coisa diferente aqui, mano. Tá. Não tô gostando. Só que durante a gente tava lá, não sei se era o Caio, tava comigo. Eu vi a jaqueta, ó, do Zé Cantor. Assim, a jaqueta no cantinho, mano. Personalizada com o Zé solteirão em forró. Eu, caralho, mas essa jaqueta também. Eu peguei a jaqueta, mano. Os caras, vai pra onde? Vai pra onde com a jaqueta? Aí o filho do Zé, né, falou, vai pra onde com a jaqueta? Não, a gente só vamos gravar um vídeo. Aí foi que eu pensei, mano, eu vou gravar um vídeo aqui. Bota a luz, eu botei no meio do mato assim, ó. Com fundo só o escuro, breu. Botei a jaqueta aqui no cantinho assim. Não sei se foi o tu que gravou, Caio? O Caio gravou aqui. O que é que vai fazer com isso aqui? Mas eu vou pedir pro Mikael botar um armário, fazer fundo preto, botou a luz. Mikael, toma a jaqueta aqui, tá aqui o take da jaqueta. Se vira. Eu quero essa jaqueta aparecendo de um armário, não sei, de alguma coisa acontecendo diferente dessa jaqueta. E ele fez. E os caras do Zé Cantor ficou encantado. Foda e tal, por quê? Porque ele tá mostrando o artista principal, que não é mais Solteirões, mas tem essa marca que carrega nas costas dele, que é uma marca muito forte da banda. Tem peso. E numa jaqueta nas costas dele. Sim. Então, tipo assim, eu trouxe a história no primeiro e segundo vídeo. Então, pra eles foi muito foda. Se eu não tivesse esse trabalho,
Se eu não tivesse Essa lá, visão, se eu não né? tivesse lá no camarim, se eu não tivesse visto aquela... Tipo, eu até vi um vídeo hoje, eu acredito, não sei como é que é pra ti, Bruno, de criatividade. Como é que tu lidar com a criatividade? Tipo assim, tu vê, pensa, ou tu é muito de ver aqui e executar? Ou tu olha e, pô, quero. Cara, a minha relação com a criatividade hoje em dia é muito mais disciplina. Sim. Porque a gente não pode depender muito da criatividade, né? Assim, dos picos de criatividade. Porque senão vai chegar um momento que a gente vai travar. Então, assim, eu acho que hoje eu lido mais como se eu vivesse com uma mochila nas costas, imaginária, que eu vou vendo várias coisas, vou colocando nessa mochila, e aí, depois de um tempo, todas essas coisas se sintetizam em algum ponto específico que é mais alinhado com o que eu já gosto. Então, assim, é muito mais interessante para mim, né? No meu caso eu trabalhar com a criatividade dessa forma mais disciplinada do que assim uma relação de dependência do pico de criatividade, sabe? Então, assim, eu vejo muito dessa forma. Então, quando eu estou editando ali, lógico, vai acontecer, a gente trava, às vezes a gente trava mesmo. Acontece muito, principalmente com quem edita, né? Sim. Em alta performance, Principalmente né? com quem edita. Pô, Principalmente. a galera acha que quem edita aí, mano, pra mim, edição. Vou te falar, edição, o cara que edita, ele tem muito mérito pra. Todo profissional, ele tem um mérito. Caralho, que foi que editou? Claro, a produtora fez tudo. Mas as pessoas querem saber quem foi que editou o vídeo, sabia? Sim. Dos profissionais. Até mais do que o filmmaker. Ninguém fala assim, caralho, mas que foi o filmmaker que foi. Não. A maioria fala do editor. Uhum. O editor, ele leva muito crédito, mesmo ele não tendo crédito ali naquele vídeo. Mas ele leva. Porque ali é o olhar dele. Ah, a produtora criou o começo, criou. Mas que foi que editou? Foi que montou. Executou ali, Executou. né? Foi editor. Final. Então, tipo assim, o editor, ele tem muito mérito. Tipo, ele tem uma visibilidade para as pessoas que vê o vídeo final muito alta. Mas o trabalho é absurdo, pô. E quando O você tem mental do editor, se ele não tiver bem, eu sou aquele cara. Se eu não tô bem, eu não consigo trabalhar. Tem gente que consegue. Eu não consigo empenhar bem quando eu tô mal. O editor, ele tem que estar bem. Ele tem que estar com ideia. Ele tem que estar, tipo assim, é muita tem que estar coisa. descansado. Pra mim é igual um design. O design também, ele é esse cara que, tipo assim, muita gente fala que design dá muito trabalho. O design, ele trabalha com a criatividade. É a mesma coisa, Sim. mano. É verdade. Entendeu? O editor, eu acho que ainda é pior porque ele tá contando uma história, mano. Quando ele se preocupa, né? Em montar uma Sim, história sim. de verdade. Porque quando você não se preocupa, você junta Você tudo junta ali. tudo e acabou-se, né? A gente vê muito isso acontecendo aí. Mas é isso, completando o negócio da criatividade, eu acho que o mais importante é você conseguir montar essas coisas na sua cabeça, nessa sua mochila aí imaginária, porque uma hora você vai precisar desse recurso, né? Buscar alguma coisa realmente, tá sem ideia, cara, o que eu gosto de fazer e tal. E aí você se apoia nisso para dar seguimento, né? Para não ficar travado. Eu E vejo tu, assim. Sandro? Pra captação é um pouco mais assim, né? De a criatividade, é mais cena, né? Do Bruno aí, é porque o Fotografia, Bruno aí de composição. edição é. Porque do Bruno aí eu acredito que ele consegue trazer muito mais elementos pra dentro da edição. Sim. Diferente do Sandro, que ele é o que tá na frente dele. Ele depende Ele tem que ter uma criatividade muito maior de espaço. olhar pra cena e falar assim, mas aquela cena fica boa e naquele ângulo. Sim. E buscar aquela cena e criar. Uhum. Porque normalmente eu vejo muito filmmaker que ele grava, ele só grava. Ele não é aquele filmmaker de verdade, que ele olha. Comenta que é câmera de segurança, né? É. Só o gráfico tá Ele só registra, ele não filma. Existe a Exatamente, diferença entre exatamente. registrar e filmar. Pra mim, registrar, você só apontou a câmera sem se preocupar com o que aquela cena ali tá transmitindo de mensagem, de sentimento, e registrou aquele momento. Agora, filmar, de fato, é você ter esse cuidado com o olhar de especificamente como é que aquela cena tá construída pra transmitir uma mensagem ou um sentimento. Luz, enquadramento, onde tá o foco, entendeu? Tudo isso conta. A minha relação com a criatividade é assim, existe esse... Eu também tenho esse trabalho que nem o Bruno falou, que é o conceito de bagagem cultural, né? Que a gente vai colocando coisas assim na nossa cabeça, seja relacionado ao audiovisual mesmo, de fato de olhar uma cena, entender como é que foi a luz construída para aquela cena, qual foi a lente que foi utilizada para entender como aquilo ali foi feito e como é que eu posso fazer aquilo ali dentro da minha realidade também. Sim. Porque às vezes existem situações e cenas que a gente vê que foi um set de cinema. Beleza, eu não tenho aquele equipamento ali, mas o que é que eu posso pegar daquilo ali para trazer para minha realidade e fazer algo diferente, né, do que os outros estão fazendo. Eu tento fazer muito esse processo
e olhar de fato, entender como é esse processo e criar, tipo, não só com o que eu vejo do audiovisual, mas também com coisas do dia a dia, entendeu? Também é muito interessante isso, você ter vivências só diferentes, porque às vezes a gente, pelo fluxo, né, de trabalho, Sim. a gente fica focado muito em trabalho, e uma coisa que eu aprendi é que, tipo, se você fica muito bitolado só no seu trabalho, chega um momento que a sua mente para. Você não consegue mais produzir criativamente. Então você precisa desses momentos de respiro, de ver outras coisas, seja o que for. É tocar um instrumento, é praticar um esporte. São esses momentos de respiro onde o seu cérebro pega as informações que você vai obtendo e vai organizando, vai colocando em caixinhas, vai começando a relacionar aquilo ali. E aí é onde dá aquele estalo que tu tá fazendo uma coisa totalmente aleatória. Tu tá no banho, tu tá, sei lá, pagando uma conta, de repente vem... Puxa, cara, e se eu fizesse isso desse jeito naquele meu próximo trabalho? É aí onde vem, entendeu? Então a minha relação é essa, de estar construindo sempre, de ter boas referências, de estar tendo esse olhar diferente e também de dar respiro para que a minha mente possa organizar as informações e que eu possa relacioná-las em algum momento e criar algo diferente. Eu sou, tipo, eu sou aquele cara que às vezes acontece ali, é muito do nada na cabeça do cara, entendeu? A maioria das ideias, das melhores ideias do Romilson foram assim, ó. Macho. E estar pronto para justamente isso, de quando chegar na situação que a gente está ali de frente com o acontecimento, porque trabalhar com festas e com artistas e tudo mais, é muito disso, de trabalhar com o que acontece ali. E vem muito disso, porque você construiu uma bagagem que na hora do vamos ver, as coisas se relacionam. E aí é onde dá o estalo na tua cabeça. Não, mas aqui a gente tá de boa e tal. E também tem seus pontos negativos, né? Teve uma vez que eu tive uma criatividade que o Bruno queria me bater, mas Como assim? eu tive uma ideia que o Bruno ficou puto comigo, viu? Ele ficou cara fechado. Ele aí, mano, que ideia é essa? Mano? Foi lá em Brasília. Tem até aqui no vídeo. Manja, porque é loucura. O Bruno falou assim, mano, tu não vai encontrar essa mulher, mano. Eu precisava de um... Porque é o seguinte, mano. Galera, entenda uma coisa. Tipo assim, o vídeo que vocês veem, que a gente faz, alguns desses vídeos, ele não contém os personagens reais, né? Porque a nossa intenção, porque não deu. Logisticamente não deu pra ter essa pessoa lá, que era a menina do vídeo de Brasília, aparece até ela aqui com a faixa. Por quê? Porque ela ia estar trabalhando no dia anterior. E a gente tinha que gravar no dia anterior por conta do gramado. Porque a minha intenção... Porque, olha aí a história dela. A história dela, ela nasceu na mesma data que os meninos criaram a banda. Foi fundada a banda. E ela é fã dos meninos doentes. Então, tipo assim, mancha, vou trazer a história dela, a data de aniversário dela, com a data da fundação dos meninos, da inauguração do Jorge Mateus. E tipo assim, a minha intenção é ela estar olhando pro LED no meio do gramado com grama, porque normalmente no dia do evento eles começam a passar aquele piso. Sim. E a minha intenção era ela estar no campo, mano, vazio. E que nesse mesmo local, no dia seguinte, ela esteja no evento. Pra dar aquele contraste, pô, ela tá no campo que não tem nada, não tá nada montado. E no outro dia, tá tudo montado, ela tá no mesmo cenário, no mesmo local. Pra gente fazer essa brincadeira, ela não poderia estar no dia anterior, porque ela tava trabalhando. E o Bruno... E essa ideia foi do nada, assim, eu preciso dessa pessoa, E não tinha, mano, ninguém, mano. Só quem tava trabalhando era mulher. Sim. Lá no evento. Ou homem, lá no evento. Não tinha mulher. Eu preciso atrás. O Bruno. Mas se tu conseguir encontrar essa menina, mano, eu vou pagar mal pra tu. Ela precisava ser um pouco parecida. Com a menina. Porque o take seria de longe, mas o principal ela precisaria estar com a roupa parecida. Ou se não parecia, se não igual, um pouquinho parecido pra gente conseguir mudar pelo menos as cores depois, né? Aí o que aconteceu? Aí foi quando o Bruno ficou com raiva, mano. Porque eu tinha que colocar ela no meio. E na grama você não pode pisar, de arena. Eles não deixam você pisar, eles evitam. O que é que tinha que fazer? Ela tinha que ir até lá no meio, pisando naquele negócio que coloca na grama. Só que, mano, a gente tinha que colocar um por um até lá, mano. Mano, a gente tinha que... Ninguém ajudava a gente. Um estádio absurdo. Absurdo de grande. Mas faltava não chegar, mano. E tinha que colocar e tirar pra gravar a cena.
Quando ela tinha que sair, tinha que colocar de novo pra tirar de Pra ela, porque como era o estádio, né? A grama, enfim, tinha que. Ela não podia pisar na grama, né? Pra não danificar ali. Isso. Aí o que aconteceu? Vamos, Bruno, me ajuda aqui. Aí o Bruno. Não, mas eu ajudei. Ajudou. Mas é porque. Uma cara- Contra a vontade dele. Era. Assim, Ele falou assim. Nauan também ficou puto. Ele ficou. na mão do FPV. Nauan FPV. Só que, tipo assim, eu até falei pro Bruno na hora. Na hora eu falei, Bruno, o que a gente tá fazendo aqui, a gente vai colher lá na frente, mano. Isso aqui é arte, mano. Acho que eu falei isso pra ti. Isso aqui é arte. O que a gente tá fazendo aqui a gente vai pagar o preço pra gente ter o resultado depois. Porque eu já tava vendo o vídeo lá na frente, mano. Uhum. Eu já tava vendo a história dela, o áudio dela, a pessoa ali no meio. E outra coisa, ela ficou num tocozinho, porque ela não podia pisar literalmente. Ficou num tocozinho pequenininho que eu consegui. Ela ficou em pé lá. Paguei a mulher, ó, fica ali, por favor, a patroa dela não queria deixar. Eu lhe dou dinheiro também. Liberou a mulher ficou lá, esperando, vai perder o emprego. Aí conseguimos gravar. Bruno ficou, veio o Bruno, entende e tal. Aí depois que terminou, todo mundo... Aí quando ela foi saindo, não, mas era só ela? Não, não precisa colocar não, pô. Basicamente, a gente colocou não sei se o nome é pallet, mas a gente colocou as proteções lá Foi. pra ela chegar no meio, depois a gente tirou pra gravar ela aqui, depois a gente colocou e depois a gente tirou de novo. Então, assim, foi um trabalho gigante. Mas Gigante, foi muito mano. bom, A gente o resultado suou foi muito. bom. A gente suou muito, mas foi cansativo. Mas o resultado, Foi um absurdo. absurdo, mano. Pra mim é um dos melhores vídeos que a gente fez do Jorge Mateus. Brasília. Até da Superávit assim mesmo, né? A gente teve muito bons trabalhos no Jorge Mateus, né? Por lugares que a gente foi, arenas. Sim. Pô, eu nunca esqueço, mano, de Fora Porto isso, Alegre, mano. Absurdo. Pô, a gente é uma produtora audiovisual de Fortaleza. Bruno é natural de Fortaleza, tem 3 anos de profissão. Eu tenho muito mais, mas ainda é um baque muito grande. Pô, tu tá em Porto Alegre, no outro lado do país, lá embaixo, uma cultura completamente diferente, conhecendo pessoas fodas. Sim, Pô, os profissionais que a gente conheceu na estrada, Uhum. absurdo, mano. sim. Chegamos lá em Porto Alegre, a gente executando um maior evento, um dos maiores eventos da cidade do ano. Jorge Mateus, 20 anos, dentro da arena do Beira-Rio. Então, tipo assim, frio. Incrível, né? Friaca mesmo. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo assim, me pegou muito. Pô, tava frio pra caralho, mano. Me pegou muito, mano. E sem falar que a gente tava trabalhando assim com um pedaço grande da história da música sertaneja, da música Exatamente. brasileira como um todo, porque É. os caras são gigantes, né? Gigante. E a gente percebe isso não só porque todo mundo conhece uma música do Jorge Mateus, ou até mais, né? Mas porque a gente via isso diariamente lá, né? Com as fãs, Isso. com o amor. Tinha muitas histórias. Então, assim, acho que o principal quando a gente tá editando, tá gravando, tá montando o resultado final, é contar uma história, é passar uma emoção. E lá a gente tinha de sobra. É. Emoção era o que não faltava, história boa é o que não faltava. A gente Era. sempre trabalhava, né, com as fãs, então, assim, tinham muitas histórias Muitas aí histórias. ao redor do Brasil, assim, impressionantes, né? Até a gente via grupos de fãs que viajavam o Brasil inteiro, rodando a turnê, e a gente encontrava sempre Exatamente. essa pessoa na grade, porque ela sempre estava indo. Exatamente. Então, assim, foi um trabalho que a gente conseguiu explorar bastante, assim, esse nosso lado mais de narrativa, né? Foi. De mostrar como Foi. que a gente consegue tocar as pessoas com a narrativa, sem coisas, assim, absurdas. A gente fez algumas coisas, né? Inclusive, Fez, com o Miguel foi. ajudou muito aí, o cara é absurdo. Mas foi muito pontual esses Foi muito efeitos que a gente pontual. trouxe. O Foi. que a gente usou mais, assim, como realmente um diferencial foi a narrativa. A narrativa foi. A gente tava sempre com essa identidade de mostrar, né, realmente efeito. Eu sempre. A minha intenção era botar efeito em todos os vídeos. Só que no começo ali, no primeiro foi o de São Paulo. Pô, ficou absurdo. Abertura, né? Aquela entrada da Jorge Mateus, do Miguel. Aquele vídeo, ele foi replicado por outras pessoas. É exatamente tudo igual. Tanto a logo, tanto os meninos na foto no 3D. Em outros materiais. Uhum. Isso é bom. Pô. Foi de referência. Pô, a gente fez aquilo pra realmente ser visto por outras pessoas e ser realmente replicado por outras pessoas. Porque a gente também vê outras pessoas e pega tudo de bom dessas pessoas e tenta buscar trazer do nosso olhar. Então isso é foda. Então quer dizer Sim. que a gente também
tem gente observando a gente, tem gente olhando a produtora. Isso é muito foda. Então, tipo assim, aquele vídeo a gente usou muito efeito. Teve bastante, se eu não me engano, foi 3 coisas diferentes, não foi 2. Foram duas. A Duas. abertura, as fotos. As fotos ficou surreal, mano. Absurdo. Ficou surreal. Tipo assim, e só que eu vi que não era aquilo. E teve a história que foi absurda da senhorinha. Foi a primeira história que a gente teve. Então, tipo assim, a gente começou a ver que as histórias dos meninos, das fãs, era muito mais rico do que qualquer outra coisa que a gente colocasse. Então a gente foi, bem dizer, diminuindo com o tempo, não foi? Foi. A gente foi, colocou São Paulo, depois a gente colocou ali, aí foi diminuindo, até no final a gente mal fez. Que a gente queria realmente trazer a narrativa. E a gente Como também ponto-chave. analisava muito a reação Era. das pessoas, dos fãs. Então, assim, quando a gente trabalhava realmente essa história, porque a história dos meninos, né, é arrepio mesmo, assim. É a relação que eles têm com os fãs e com a história é muito absurda, é muito linda. Então, quando a gente trabalhava bem as fãs, os fãs, tinha uma receptividade muito boa, né, da galera. Então, assim... A galera comentava muito. se emocionava, então a gente, não, é isso mesmo, a gente tá indo no caminho certo, vamos trabalhar isso, né? E eu vou te falar uma coisa aqui. Eu nunca vi isso, mano. As pessoas me falaram, né? E eu não acreditei, eu queria ver. O Bruno acho que não chegou a ver. Não sei se foi foto ou foi vídeo. Ele viu. Que o Jorge, mano, quando ele canta, ele se arrepia, mano. Não quer foto. Mancha, eu te juro, eu não acreditei. Aí foi quando eu tava com a câmera e eu vi, gravando, né? Ele cantando aqui, todo arrupiado. Do nada começou a arrupiar, mano. Então, tipo assim, o cara, ele realmente, ele se doa de verdade, mano. Porque uma coisa é o artista falar que se doa, que canta por amor, mas quando ele chega nesse nível de se arrupiar, é porque ele tá em outro nível. E ainda mais cantando há tanto tempo, né? Há tipo tanto assim, tempo a mesma seria muito mais música. fácil ele realmente não mais se tocar por determinadas situações, mas é muito bonito de saber. Então, tipo assim, eu queria até artista fazer desse ainda um vídeo, consegue um ter esse efeito com nível. uma parada dessa. Só que tinha que ser um trabalho absurdo, porque tinha que botar a câmera aqui, fazer uma parada. Mas, tipo assim, Tinha a parte prática, né? mas, tipo assim, é algo que, pra mim, foi muito importante trabalhar com os meninos, porque, de fato, é realmente o que o Bruno falou. É muito emocionante, mano. Tipo assim, o Cadu até fez um vídeo de despedida agora esses dias e ele falou. E o Cadu é um cara experiente demais. Trabalhou com um monte de Trabalhou gente. com um monte de gente absurda do sertanejo, faz DVD, todo mundo. O cara é muito foda. O Cadu, mano, ele, tipo, ele disse que chorou, se emocionou, e ele disse que foi onde ele teve um dos maiores shows, assim, da vida dele, porque ele sente essa energia, e é de verdade, mano. Pra quem nunca foi pro show do Jorge Mateus, e quem minimamente, ele sente que a energia é diferente, porque quando você escuta a música, o povo ali, e a galera gosta muito de verdade desse cara, entendeu? Acompanha há muitos anos. Pra mim é uma das maiores duplas de sertanejo do Brasil, né, sem dúvidas, e os caras são um absurdo. Então, pra mim, foi uma experiência fenomenal. Surreal. Foi divisor de águas na minha vida, né? Porque, pô, é foda, os meninos são um absurdo. Perguntar uma coisa aqui pra vocês, pra mudar aqui um pouco de assunto. Alguma dificuldade, assim, que vocês passaram, assim, tu editando e tu captando? Eu vou te falar aí, viu? Eu fui pro evento, esqueci a bateria no hotel. Eu fiz as fotos de celular e passou, mano. Não, e eu vou te falar um negócio que vai te ainda. Eu tava com a câmera na mão, tá? Pra fingir que eu tava tirando com a câmera. Aqui, olha. Sem bateria. Caramba. E passou. Um dos maiores perrengues que eu Questão passei. é olhar, né? Olhar é... Foi, mas não tinha olhar não, viu? Na época o celular era bem menos, era fraco, tipo assim, às vezes o celular tinha bem menos qualidade. Uhum. Sim. Mas passou, porque eu meti o preto e brancão, né, pai? Conceito, né? A estética. Granuladozinho. A estética, né? Tô pensando aqui, viu? Tem não, Sandro? Vamos aí. Ah, Uma boa. quer a lista de A a Z? É porque tu De fica uma mais de 100. boa. Tu esqueceu o SSD, Mas, sabe sumir o material. Perder todo o material, tipo, sei lá. É porque não dá vista, não tem como, né? perder projeto é difícil. Não dá pra você salva automático, né? Corromper um cartão. Acho pior que não aconteceu comigo ainda, assim, de corromper, de Graças perder a aqui. Deus, mano. É que nem Graças a catapora. Deus. O ruim é isso, né? Que é que nem catapora. Catapora você tem uma vez, aí já tá calejado. Mas o ruim é ficar esperando a primeira vez, né? Agora eu lembro de uma tua. Fala aí. Ai, E, macho, a gente lá nessa campanha, tempos atrás. Onde foi a campanha? Lá no... Espírito Santo. Onde foi? A gente encontrou o cara lá em Brasília? Foi ele, né? Foi. Tibou, cara. Gente, Mas o nome dele? Caramba, Diego, de Malta.
a gente trabalhando, a gente fez nesse dia em específico, a gente fazendo a campanha, a gente fazia uns 3 a 4 vezes por dia. Bem trabalhadinhos até, né, Sandro? Sim. Com fala, trilha, logos, enfim. E aí a gente tava no meio da nossa maior viagem dentro do Espírito Santo, né? Então a gente tava de um ponto A aqui lá pro final do Espírito Santo, uma viagem longuíssima. Foi pro extremo norte do Espírito Santo, Foi, era né? Montanha o nome do Montanha. município. Longe, longe, longe mesmo. Uma viagem gigante. E aí a gente, beleza, fez nosso trabalho lá, mas na volta, não tava longe de acabar ainda a campanha, né? A gente voltando, o Sandro passou muito mal mesmo. Foi mesmo. Muito Foi mal. pouco não. Porque assim, na campanha política, quem já trabalha em campanha política já sabe que 7 dias por semana, 24 horas e você não tem tempo pra conseguir descansar direito, você às vezes não vai comer bem, tipo, às vezes teu almoço vai ser uma coxinha e um energético num posto, na beira da estrada, né? Principalmente porque a gente não estava trabalhando no escritório ali, que o pessoal chama de comitê, né? A gente estava trabalhando Isso. realmente na rua, junto com o candidato. Na Então, estrada. É. o Sandro era correndo atrás de trio elétrico, era correndo atrás dele para falar com todo mundo. Então era sol quente, comida que às vezes não era o ideal ali, muito esforço. Então chega uma hora que o organismo ele não suporta, né? E aí foi o que aconteceu. Comecei a ter passar muito mal, assim, na beira da estrada. A gente teve que. Eu pedi, galera, para aqui nesse posto. Um posto assim, parece um cenário de filme de terror, sem ninguém, de madrugada, mas eu parando pra ir no banheiro passar mal, porque, meu irmão, eu era aquilo ali. Hoje, tipo, e a gente parou assim na estrada, passando mal em vários lugares. Tipo assim, foi fazendo checkpoint dos lugares onde foi passando mal. Entendeu? Foi um perrengue muito grande, mas assim, eu ainda consegui sobreviver. Mas ali era um cenário que não tinha muito o que fazer. Foi o corpo, foi o organismo que falou. Eu digo, ó, agora não. Aí chegou um ponto onde não deu. Entendeu? Mas além desse perrengue físico, já teve também questões de organização de equipamento. De tipo assim, a gente foi para um trabalho, eu e o Bruno, a gente ia cobrir um rally de bikes. E aí, um outro colega nosso estava responsável por organizar os equipamentos. E, tipo assim, não é uma questão de que você não deve confiar nos seus colegas, você tem que confiar. Sim. Mas você também tem que passar um pente fino depois, geralmente nas coisas, principalmente quando é equipamento, porque pela correria, cara, uma hora ou outra alguém vai esquecer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Tipo assim, a gente viajou sem olhar. Eu não olhei os equipamentos, confiei cegamente. Não, vamos. Aí a gente viajou, foi pro interior do Ceará, acho que a gente tava em Ibiapina, Sim. na cidade. Aí quando eu fui abrir a patola, ver os equipamentos ali, olhar a câmera tava sem cartão. Caralho. Cara, e agora, cara? Sem cartão. A gente em Ibiapina. Caio. Eu fui fazer um evento com a gente, chegando lá no hotel, né? Pra gente pegar dois artistas lá, uma dupla. Ia estar no boteco. Aí o Caio chegou lá e tal. Caralho, isso que foi, mano? Esqueci o cartão em casa. tava lá na beira-mar, gente, pô. Então, tipo assim, meu irmão, e agora? A gente tá no meio do interior do Ceará, como é que a gente vai achar alguém com cartão e a gente pensando em possibilidades e tudo mais, não conseguia ver ninguém ali. Aí a gente foi atrás de comprar um cartão, a gente comprou um micro SD. Calma. Foi? Deu Isso certo? aí, a gente comprou o cartão. Agora eu duvido pra acertar qual era a marca do cartão. Qual era a marca? Ah, acho que tu sabe que tu conhece a marca. Uma marca que tá em ascensão aí. No mercado. Eu sei. Tomate. Não era o tomate, mas era o derivado que era ketchup. Te juro. Caralho, mano. Mas um micro SD altamente duvidoso. Tá ligado? A gente comprou. Tinha ele. Ketchup. Era o jeito. Gravou em como? Gravou. Aí pegamos ele, colocamos num adaptador, né, de micro pra SD e colocamos na câmera e foi. E rodou de boa. E rodou. Configuração normal. Normal. Aí, Ou diminuiu, Na- tu fez algo. na época a gente não tava filmando em 10 bits, não. Ainda mais pelo cartão, não tinha como filmar em 10 bits. Entendeu? Mas a gente deu um jeito pra garantir o negócio, entendeu? Foi um perrengue, mas assim, espero nunca mais ter que passar por isso, né? A gente trabalha e se organiza pra não ter mais que passar essas coisas, mas às vezes outra acontece, né? Tu foi pro Detal. Fui, detalhe, ano passado. O Bruno rodou já com a gente esse ano, né? Ano passado. E deve ter rodado também em outros lugares. Conhece outras pessoas, também conhece outra galera de outros estados. Sim. Pra vocês, assim, o que é que tem de diferente das grandes produções e produtoras, que a gente sabe que existe produtoras aí, por falta e tal lá. Produtoras gigantes, equipe absurda, uma organização extrema, equipamento
sistema de decupagem. Uhum. Pra vocês, qual é a diferença? Tipo assim, porque a gente tá falando Nordeste, porque querendo ou não, ainda existe uma diferença aqui. Sim. A gente fala de valores, principalmente valores. É. Valores lá é completamente outro. Principalmente. E isso afeta, beleza, afeta. Mas o que é que você acha que falta pra cá? É até difícil, não sei, pra vocês conseguem Tá na responder. ponta da língua. Pré-produção. É. Pré-produção é o que, hoje em dia, falar aqui de Fortaleza, que é o que eu conheço, né? Do Ceará, assim, mais a fundo. Pré-produção. Você ter ali um briefing, beleza, o cliente não passou Que é o por isso. mínimo. Que é o mínimo. É o É o mínimo. mínimo. Lá, isso aí é já, ó. Eles fazem além. Exatamente. No mínimo, é isso aí. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, né, o mínimo não é feito assim de pré-produção, de você sentar todo mundo, falar o que você espera. Ah, mas o cliente não, Objetivo. o cliente não responde. Beleza, vamos criar aqui a gente mesmo o que a gente espera pro nosso vídeo, o que vai ser o diferencial, né? Vamos fazer aqui essa base, que é muito importante pro filmmaker, pro editor, entendeu? Porque uma coisa é juntar eu e o Sandro, que a gente tem experiência, tem entrosamento ali, a gente já entende mais ou menos. Eu sei o que o Sandro gosta de captar, eu sei que o Sandro sabe o que eu gosto de fazer geralmente, a gente consegue ter esse match. Mas aí você junta um filmmaker que não tem experiência de editar com um editor, e pode ser um bom filmmaker, um bom editor, pode ser que não funcione. Você tem que ter esse tipo de controle, né? Isso tudo é visto na pré-produção, que você pode fazer ali, lógico, em 3, 4, um mês. Mas também você consegue parar um pouquinho e fazer ali em 2, 3 dias, um dia. Faz total diferença, cara. Faz total diferença. Porque, assim, os pontos que a gente vê... Porque tu tava lá. Eu acho que tu nunca foi, não. Tava. Não, ainda não. Ele foi. Eu acredito que ele deve ter visto muita coisa assim. Vi. Acho que o Felipe, ele tava bem mais próximo, mais dentro, né? O Tava Felipe, pros ele... cara. o Felipe Então ele Martins, sabe, ele... tem muito mais esse negócio de olhar e ver qual é a Sim, diferença. né? depois pode trazer ele aqui pra Vou conversar chamar ele. contigo, pra ter esse olhar, porque o Felipe realmente esteve em grandes posições, principalmente lá na região sudeste, né? Mas pelo o que eu vi, as coisas que eu vi, tudo que chama atenção do nosso olhar, que pô, os caras têm equipamento de cinema, uma equipe gigantesca e tudo mais, tudo isso é fruto dessa organização. Entendeu? É desse trabalho ordenado que faz com que a criatividade ela aconteça de uma forma muito mais efetiva. Entendeu? Que aqui a gente só acha que ainda existe. O mercado ele não está tão maduro nessa visão para o audiovisual. Que por ser uma coisa criativa, a galera acha que é só, não, faz aí, de qualquer jeito. E não é. É. Precisa Isso é haver. a minha maior briga, ó, mano. Pois é, não é, entendeu? Por mais que seja criatividade, precisa haver organização, precisa haver processos para que essa criatividade aconteça de uma forma incrível. Sim. Porque Entendeu? existe muitos cenários que orçamentos que exigem uma pessoa fazer tudo. Aí, mano, É verdade. Né? Não vai fluir. tu não vai conseguir extrair dessa pessoa Não mesmo vai. que ela queira o máximo dela. Até a gente teve esses dias que uma pessoa até falou: Ah, mas tu não prefere ter perguntou se o Bruno editava. Aí eu falei: Não, se ele captava. Uhum. Não, o Bruno edita. Não, mas ele não faz captação também, não? Não, foi só ele e o Jorge Matheus. Mas ele captava? Não, ele só editava. Mas por que ele não capta? Não, porque ele é editor. Ele é bom e ele é melhor e ele vai ter mais tempo e criatividade pra fazer o que ele faz de melhor. Eu até falei pra ele, né? Eu prefiro ter ou cada pessoa trabalhando no que você é de melhor do que eu ter te carregar, fazer muita coisa e tu não fazer o que eu mais quero teu. Tu não vai fazer. Não vai conseguir entregar. Então, tipo assim, eu até falo, né, que de dinheiro a gente divide, né? Tipo assim, tem muita gente que gosta de trabalhar com menos pessoa. Tem lugares que dá pra você trabalhar com bem menos. Mas tem lugares, de Jorge Matheus, a gente teve um desafio de Jorge Matheus, no primeiro a gente trabalhou com muita gente. Muita gente. Aí depois a gente foi diminuindo e vendo o que Enxugando a dava. equipe. Porque a gente tem que ver que pro Bruno, eu prefiro mais pagar um cara muito mais caro e que seja mais objetivo e que o Bruno tenha menos decupagem, Com certeza. seja mais assertivo. Vai entendeu? conseguir entregar de uma forma muito melhor. Entendeu? Então, tipo assim, eu prezo muito por ter qualidade. É. E você ter qualidade é você também ter quantidade de pessoas mais no teu time. Eu até tive uma conversa 2 anos atrás com o pessoal aqui de uma produtora de artista, e eu falei com essa pessoa, né, que mandei o orçamento, ela falou, tá muito caro e tal. Eu falei, não, esse orçamento aqui, ele não é meu, tá? Esse dinheiro não vem pra mim. Esse dinheiro é dividido. Uhum.
Pros melhores caras que tem necessidade. Mas se você quiser um orçamento de 20%, 80% mais barato, eu faço. A gente consegue. Só que você precisa ter a consciência que a entrega ela já não vai ser Já nesse não vai parâmetro ser aqui, a né? mesma. Com certeza. Não vai ser a mesma. Vamos se encaixar? Beleza, vamos se encaixar. Quer? Quer. Uhum. Porque eu tenho um cliente meu que ele tem grandes produções e menores produções. Sim. Quando ele tem uma menor produção, eu vou ter menos orçamento. E eu vou entender ele. Uhum. E vou entregar do mesmo jeito. Ah, ele tem uma maior produção, ele tem um evento muito maior, ele quer ter mostrar algo muito mais grandioso, porque tem uma responsabilidade maior, é um DVD, uma parada muito maior. Ele já me paga normal, já paga cheio, então eu consigo trazer mais gente, consigo botar VFX, consigo colocar a cor diferente. Então, esse cliente que entende isso, pra mim, é o cara que eu quero. Perfeito, é. Eu acredito que aqui tem muito disso, né? Da pré-produção, que não faz, e que é o mínimo. Porque o que eles fazem lá, a pré-produção, já é muito mais que o mínimo. Tipo assim, eles já fazem isso, já é como se fosse de praxe dos caras. E é muito mais específico. Muito mais, pontual. muito mais pontual. Hora de checar, tem cada Isso, shot list. isso. Enfim, isso é o básico também, mas enfim, né? Eu tive essa experiência quando eu fiz aquele orçamento lá, que eu até comentei aqui. Eu vi como é que realmente as coisas funcionam lá embaixo. A apresentação, o slide lá, quantos slides? Cara, eram Muitos. uns 27, 28. E tudo altamente explicado. Tudo altamente Detalhado. explicado. Narrativa. E eu tive que fazer uma apresentação explicando cada página. Tudo. Uhum. Isso é entrevista. Pra me mostrar o que é que a produtora pensa, quer fazer naquele trabalho. Então, tu olha o nível desse cliente. Olha o nível, isso é um cliente. Tem outros clientes. Que a gente tem que estar aqui. Então, tipo assim, por isso que eu preciso, tipo... Por isso que eu quero o Bruno, por isso que eu quero você junto com a gente aqui. Porque eu quero estar estruturando esse outro lado. Porque eu vou dar um passo mais pra frente. Eu fazendo isso. A minha intenção é dar um passo pra frente. Sim. Não é dar um passo pra trás. Porque a gente sabe que, tipo assim, produtora não é fácil. Somente quando você paga os impostos e as coisas bem direitinho. Porque tudo é muito caro, mano. Sim. Difícil. Tudo Equipamento. equipamento. Equipamento nem tanto, né? Pra mim, né? Né? Pra mim. Sim. Porque eu não tenho nenhum equipamento hoje. Eu vendi tudo que eu tinha pra realmente fazer as coisas da produtora realmente acontecer. Porque eu sou aquele cara, se eu me identifico e tenho uma dedicação maior na pré-produção, de ideias e tudo ali, eu vou ser essa pessoa, igual como eu falei aqui. Eu vou ser essa pessoa. Por que eu vou ter uma câmera parada lá em casa que tá perdendo no mercado, perder dinheiro? Eu vou botar na mão do Sandro, na mão do Bruno e vamos, minha ideia é essa aqui, vamos produzir isso aqui, vamos. Uhum. Usa o teu melhor aqui, usa o teu melhor aqui, que é a tua ideia aqui, pô, a gente consegue executar juntos os três. Pô, a Cara, gente e- consegue deixar uma coisa muito mais foda, evoluir muito mais as coisas acontecerem, deixar as coisas acontecerem. Entendeu? E basicamente eu acho que é isso que falta assim pro nosso mercado aqui Nordeste comparado da galera lá do Sudeste e Sul. É essa organização, porque em relação à qualidade de entrega, cara, tipo assim, tem situações, tem trabalhos e profissionais que a gente olha de entrega, tipo assim, que a galera lá de baixo não chega nem perto. É. Existem profissionais muitos assim. bons profissionais. Tem muitos bons. É, Mas também muito existem bons. pessoas que só se confiam porque, não, porque eu sou de São Paulo, capital. Eu já Entendeu? contratei pessoas. O cara, ele se monta em cima disso e pronto, ele estagna ali e ele não vê que a entrega dele não é boa. Não é boa. Você pode ser de São Paulo capital, você pode ser do Rio de Janeiro capital, mas só por conta disso não quer dizer que a sua entrega vai mudar magicamente do dia pra noite e ficar melhor do que de Do outros mesmo jeito que profissionais, aqui. Do jeito que aqui tem Sim. gente boa e intermediária e mais fraca, lá é do mesmo jeito. Da mesma forma. Mesma forma. Cabe do cara, do dono da produtora, ter um feeling de escolher as melhores pessoas. Tipo, lá a gente conheceu o Juan e o Juninho em São Paulo. Sim. Tipo, o Bruno, pô, acho o Juan é foda e tal, pá. E o Juan tava com um gimbalzão rei fudido. Porra, o Juan é todo, né? Desleixado, tá? Mas o cara entrega muito. Absurdo. O cara é absurdo, mano. O cara lá da Bahia também, O Jefferson não, é lá, o... da Fresh Field. Foi. Absurdo, entregou O cara muito. não O próprio tava também. trabalhando pra gente. O Rafa falou assim, o Costa Quente falou, olha,
Wilson, o que tu precisar, pode pedir esse cara aqui, esse cara faz, ele vai estar junto com a gente. Mas o cara foi, fez os take dele e mandou pro Bruno. Entregou só takezado, Só take assim, sentido. absurdo. Cara, muito bom. Não mesmo. foi contratado pela gente, ele só tava lá pra somar, pra viver a experiência de estar lá. Porque isso é mágico pra caralho, entendeu? A gente tava em São Paulo na sala lá, tinha os caras lá, absurdo lá na sala lá. Uhum. Os outros produtoras e tudo também, dos meninos estavam lá. Tipo, a gente tava em muitas salas com muita gente boa. Então a gente conheceu muitos bons profissionais. Mas aqui em Fortaleza também, mas é absurdo. É absurdo. Aqui não deixa falhar, não. Eu sempre falei isso pra galera, entendeu? Aqui em Fortaleza tem muitos bons profissionais. O que falta mesmo aqui é... Eu acredito que... O que falta em Fortaleza, mano, eu acredito que é uma combinação de muitas coisas, que é complexa. Sim. Porque a gente tá falando de contratante, dono de produtora E do profissional. e do profissional. É tipo assim, pra melhorar pro profissional, tem que melhorar pra produtora. Uhum. O cliente, normalmente ele tem pra pagar. Só que ele, por muito tempo, ele foi acostumado a pagar pouco. Pois é. É um problema bem complexo mesmo. É complexo, Questão de contratante, Isso. produtora. é um problema muito complexo. Só que, tipo assim, eu sou um cara que tem um conhecimento, uma conversa, tem um conhecimento, network muito bem com muitos empresários, cantores. E quando eu posso conversar com esses caras, eu falo. Eu falo e explico tudo isso. Foi quando eu conversei com essa pessoa e falei: ó, esse orçamento aqui não é meu, não é pra mim. Esse orçamento aqui é dividido. Vai sobrar isso aqui, é pouco, pá. Porque tem imposto, tem que pagar os caras são bons, são caros, mano. Os caras que são bons são caros, eles têm um preço mais alto. Isso é fato. Tá entendendo? Então, tipo assim, é quase que tu dá sempre numa linha, numa corda bamba de ter que tentar pegar mais daqui pra contratar o melhor daqui, pra fazer uma entrega boa, pra somar, pra tu pegar outro cliente, fidelizar esse cliente e assim tu vai construindo. Mas, tipo assim, é uma coisa bem complexa. Mas eu gosto de sempre conversar com os clientes. Quando eu consigo, eu falo sempre isso pra eles, entendeu? E explico por quê. Tá mais caro, Uhum. por que é mais caro. Mas é sempre aquele negócio que eu falei. A gente tem que ter parceria. Tanto com ele, tanto com... Eu tenho que ter parceria tanto com o meu cliente, tanto com o meu filmmaker, com o meu editor, com o meu Isso. fotógrafo, com o meu assistente. Por quê? Porque ele também tem que entender quando o orçamento é baixo aqui. Porque o orçamento não vai ser baixo sempre. O orçamento sempre vai ser alto sempre. Só que esse cliente aqui, a demanda é menor, tudo é menor. E aí? Também tem que entrar dentro do contexto. Só que eu gosto sempre de manter as coisas, né? Eu gosto sempre de manter valor. Por quê? Porque eu prezo muito por ter esse cara aqui, né? O funcionário, sempre mais fiel, com fidelidade maior junto com a gente e tal. Do mesmo jeito que eu quero meu cliente. Então, pra mim não perder a entrega pro meu cliente, mesmo ela sendo mais barata, eu não deixo de pagar, tipo assim, o preço correto do filmmaker, porque pra ele Uhum. tem que ser o mesmo trabalho que era o foda e esse aqui também. Sim. Com certeza. Porque pra mostrar pro meu cliente que a entrega vai ser a mesma. Ela é consistente, né? Entrega. Vai ser a mesma porque é menos pessoas, mas vai ser bom do mesmo desempenho vai ser jeito. o mesmo, É, né? e as pessoas vai ser as mesmas, entendeu? Ali que ele vai ver que tem a... Ah, o evento é menor, eu vou levar qualquer pessoa. Aí ele vai ver outra pessoa, ixi. Porque tem cliente que conhece teu filmmaker, pô. O menino Zé que tu já conhece o Caio. Sim. Ei, mas cadê o menino lá? O branquinho lá. Se o dia que o carro não for. E aí, mas Passa cadê o falta. cara? Pô, nem trouxe o cara e tal. Então já falar pra ele, ó, mano, esse é os caras. No dia que ele fez, o Caio fez lá em Canidé, não sei. Foi, Caio, que tu fez? Que tu foi fazer lá a gerência lá? Hã? Foi. Não, que foi só tu, eu não fui. Dia do Jorge Matheus, de Iracema. E ó, eu não vou. O Caio que vai resolver tudo. Pronto, o cara foi resolver tudo. Os caras confiaram, pá, pronto. Entendeu? Se ele não tivesse sempre comigo antes, quem é que vai? Quem é o cara? Pá. Sim. Não, eu já conheço o cara, já tá com a gente toda a vida, já conhece o show inteiro. O Caio é fã dele já. O Caio já é fã do Zé. Ele já sabe todas as músicas. Até pra cantar no lugar. Entendeu? Então, tipo assim, aqui em Fortaleza, mano, tipo assim, tem muitos bons profissionais. Tipo assim, eu não vou perguntar, né? Mas eu vou te falar aqui uma pessoa aqui em Fortaleza que é de um segmento que eu fui muito tempo. Beleza, eu editei, já gravei com a minha câmera. Eu gravava com o Keno, porra. Eu não me considerava um filmmaker. Eu editava, gravava e editava. Era massa, beleza, show, massa.
Mas eu me considerava muito fotógrafo, assim. E pra mim, nessa cidade aqui, Fortaleza, fotógrafa pra mim é a Paula. Tipo assim, eu sou muito fã do trabalho dela. Pra mim, ela é a melhor fotógrafa da cidade. Paulo Matos. É braba mesmo. Muito Por bom. conta de uma coisa que é fundamental. Ela faz qualquer coisa. Qualquer evento. Qualquer coisa que tu botar pra ela fotografar, ela fotografa bem. Tudo bem, né? Tudo muito bem. Eu não sou esse cara, mano. Uhum. Eu não sou esse cara. Tá no institucional, porra. Faço. Claro que eu vou fazer normal. Mas ela já tem um olho, um olhar, um ângulo, um efeito, Verdade. filtro diferente. Sim. E eu teve uma vez que eu botei, Paula, faz um DVD pra mim, eu não vou estar em Fortaleza. Ela foi e fez. E entregou foda. Então, tipo assim, pra mim, absurdo, mano. essa pessoa, ela tá na frente de todo mundo, mano. Porque eu vejo ela fazendo tudo e tudo muito bem. Se eu pudesse ela estar no nosso time direto, beleza, eu tava sempre. Mas ela tem as logísticas dela, tem os eventos dela também, que às vezes não bate. Mas pra mim, e aqui em Fortaleza tem muito bons fotógrafos, tá? Muito bons fotógrafos. Só que eu vejo em muitos nichados, Sim. Uhum. sempre puxado pra um lado. Ou é mais evento. Ou é mais evento, ou é mais casamento. O Rice é absurdo, mano. Botar o Rice pra fazer casamento, aniversário, essas paradas é foda. Entendeu? Igual uma vez que ele falou assim comigo. Ele falou, Romilson, eu sou fã, mano, das tuas fotos e tal, de evento, as artes que tu faz, pá. Mas aí eu tenho que ser realmente muito bom mesmo, no que eu faço. Porque eu só faço isso a vida inteira. Sim. Ele não. Ele falou, Romilson, mas tuas fotos de show é foda e tal, sou fã. Porque eu acredito que ele sente que ele é muito mais pra esse lado mais de aniversário, casamento, do que pro lado de show. Tipo, eu vi raras vezes ele fazer show. Ele fez muito, mas faz tempo. Faz É. muito, mas faz muito tempo. Faz tempo. E quando ele fazia show, acho que ele mais gravava. Não era não? Vídeo. mas- Teve um período que ele Era mais gravou vídeo, né, e depois ficou um pouco mais pra foto, aí já foi nesse caminho, né? Já saindo pro Pois é, segmento que aí tá eu atuando falei, agora. macho, foda e tal. Aí eu fazia as artes, ele, caralho, que arte foda e tal. Mas nessa parte aí de composição, de fazer arte, pôster, tudo é absurdo mesmo. Não é, mas tipo assim, esse lado, é o que eu falei, aprimorou, né, as coisas, né? Tipo, não é minha área, Photoshop, pô, nunca foi. Aí eu vou aprender a fazer isso aqui. Agregou dentro da minha profissão. Uhum. Cresci. Ah, macho, porra, vai editar vídeo, pô, vou editar vídeo. Tem até um tempo que teve uma galera assim do segmento que até inclusive achou ruim, né? Que tu Foi. queria fazer vídeo e tal. Foi. Eu Quando- não consigo entender. Viu? Quando eu trabalhava no Avni, tinha uma galera lá de baixo que não gostava que eu editava vídeo, mano. Eu recebendo só pra fazer foto. Os caras não gostavam, mano. Por quê? Pô, mano, o Romilson só recebe pra fazer foto e fica fazendo um vídeo. Só que não falava Romilson, falava, mano, tem uns caras aí que recebem pra fazer foto e faz vídeo. E nem recebe pra fazer vídeo. Aí tem uma vez que eu comentei, né? Falei, é o seguinte, mano. Eu faço vídeo pra mim. Quem ganha o vídeo é o meu artista, sou eu também. Porque quem produz sou eu. Porque eu aprendo, posto, as pessoas veem que eu faço e vai começar a me ver não só como fotógrafo, mas como profissional mais completo. Na época, o vídeo tava querendo começar a crescer muito. Antes não tinha muito vídeo em evento. E quase não tinha real time também. É, não E aí existia essas coisas. Mostrou isso. Aí eu comecei, ó, a estudar. E aí eu vi que, tipo assim, o que me fez mesmo evoluir, crescer e ir pro Wesley foi o vídeo. Imagine se eu não tivesse continuasse tivesse fazendo desenvolvido. vídeo. Só porque o pessoal ia achar Só ruim. porque o pessoal ia achar ruim. Uhum. Cara, uma coisa que eu sempre falo, mano. Não importa onde você esteja. Pra mim, tu tem que fazer sempre o melhor. Independente se tu é pago pra fazer aquilo ou não, faça o melhor que tu consiga, que você consegue fazer, faça além. Porque se você não for valorizado onde você tá hoje, alguém vai estar olhando você. Porque não existe, mano. Não existe um lugar que você é muito bom, é uma pessoa foda e você não seja valorizado. Você não é valorizado naquele momento. Mantém. Em algum momento, tu vai chegar pra cara e falar assim, mas eu preciso de pão. O cara não vai dar? Beleza. Aí veio outro cara chegar ali, ó. Ei, mano, quanto é que tu ganha lá? Ganha um X. Mas tu ganha tão pouco, vem pra cá, eu vou te dar mais. Sim. Tu vai ser valorizado, mano. Não tem como tu não ser. O tempo, mano, é foda. Tipo assim, ele vai. É igual que eu falo pro Bruno. O dinheiro vem, mano. Tu trabalha, faz as coisas direitinho, o dinheiro volta, mano. Não tem como não, mano. Ele vem, mano.
E uma coisa que eu fiz, se eu não tivesse feito, tivesse paralisado porque o cara falou isso, eu não estaria onde eu tava. Hoje eu tô hoje. Porque eu só fui pro Wesley por conta do vídeo. O Wesley Sim. falou, ó, quero, pá. O pessoal do Wesley falou, ó, gostei muito do seu vídeo, eu quero que você faça muito mais vídeo aqui. E eu fui por conta do vídeo. E aí? Se eu tivesse paralisado? E os caras acharam ruim. É foda, mano. Os caras têm que fazer, mano. Agora, tipo, pra gente ir pros finais aqui, eu perguntar pra vocês. O audiovisual é algo que mudou, provavelmente, certeza, a vida de vocês. E eu vejo o audiovisual hoje, mano. Há um tempo eu tenho essa visão que é uma porta, mano, que tá aberta. Eu vejo o audiovisual hoje, uma porta aberta, com muitas possibilidades de você entrar em pouco tempo Sim. e ser um cara bem sucedido na sua vida. Uhum. Beleza, ser um cara bem sucedido na vida, ele pode ser do cara que ganha 30, 40 mil, mas é um cara ali que não tem nada, quer uma profissão e começa a ganhar seus 2, 3 mil no mês. Que é muito possível com pouco tempo de estudando. Sim. É caro equipamento, mas existe telefone. Quando você tem um olho bom, você pega o teu telefone e faz um material foda. Depois aluga uma câmera e cobra o cachê. Faz uma parceria. Tipo assim, eu vejo o audiovisual hoje como uma oportunidade de tipo assim, você entrar, estudar naquilo, com pouco tempo ter um retorno muito fácil, porque é uma coisa que só cresce ano após ano. Porque as marcas, as bandas, aqui em Fortaleza é um polo absurdo de música, clipe, DVD, artista, Evento. produtor, evento, tudo. Tudo. O que é que vocês... Esporte também. Esporte, sempre sai, assim. exato. E não é o segmento que eu tô. Mas é um segmento que tem muito casamento, aniversário. Muito. E esse pessoal tá tudo ali. Eu não conheço esse Foram povo. entregas mais simples, né? Isso. Uhum. Pra... Rios curtos. Produções de conteúdo pra rede social. Pra empresa de odontologia, esses trabalhos pra clientes menores, Sim. mas que tu junta aquilo dali, vai dar um dinheiro bom pra tu no final do mês. O que é que tu vê hoje do audiovisual hoje? O que é que tu vê no audiovisual? Tu vê, tipo assim, tu vê a mesma coisa que eu vejo. E o que é pra ti o audiovisual, assim, hoje, Bruno? Mano, mudou minha vida. Se eu fosse mais novo ou não estivesse na área, eu começava, eu fazia isso, eu entrava, não me arrependo. Cara, hoje o audiovisual pra mim mudou minha vida completamente, né? Completamente, assim, realmente, muito por conta de ser uma coisa que eu sempre gostei de fazer depois que eu descobri que gostava. Então, assim, para além do meu trabalho, é a minha diversão. Então, quando eu não tô trabalhando, eu tô editando, eu tô me divertindo também, né? Lógico que tem outras coisas que a gente faz, mas eu também gosto muito pessoalmente. Então, assim, mudou minha vida financeira, mudou minha vida, assim, a minha relação com o trabalho é muito boa, porque eu não fico, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar. Não, é uma coisa que eu gosto. Contar história e assim, hoje eu trabalho com pessoas que me deixam lógico, são coisas brifadas, mas que me deixam com certa liberdade de usar a minha linguagem para contar aquela história. Então, assim, é muito prazeroso, é muito gratificante. Tô longe de onde eu quero realmente estar, né? Porque eu acho que o aprendizado, o desenvolvimento é constante. Mas para mim hoje o audiovisual é mudança de vida completa. E sobre a situação, né, assim, como é que se encontra o cenário assim do audiovisual, principalmente aqui em Fortaleza, é como você disse, é um polo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é evento, é esporte, a gente tá no Ceará, então assim, Litoral esporte gigantesco, aquático, na praia, é absurdo, é muita gente vindo de todos os lugares do Brasil, não só do Brasil, para aprender. E são pessoas que você vem lá de outro país, você vem de outro estado, longe, você vem aprender kitesurf na melhor litoral, assim, né? Modéstia à parte, do Brasil. E aí você vai querer foto, lógico, vai querer vídeo, lógico. Então, assim, eu conheço pessoas que começaram no interior, né, do Ceará aqui, mais, lógico, no litoral ali, e começaram com celular, Samsung, fazendo imagem aquática debaixo d'água, enfim, dava aula de kite, aí viu a oportunidade, hoje em dia já tá com câmera que grava 10 bits, já tá com caixa estanque, tá com drone, tá com MacBook para editar. Então, assim, muda vidas, né? Pedro aí. O Pedro aí. Absurdo. Então, assim, é um negócio que realmente muda vidas. Como você disse, é difícil porque os custos são bem elevados, mas hoje em dia tá mais fácil do que antigamente, ou menos difícil. Sei que a gente pode falar assim, né? Então, antigamente era muito mais complicado. Hoje em dia você consegue porque é como vocês já falaram. A gente tem um celular. Hoje as câmeras de celular estão absurdas. Eu vejo muita gente fazendo conteúdo iradíssimo com o celular, editando no celular, ou se grava no celular, quer editar no computador para ter mais recursos ali, apesar de que hoje os aplicativos estão muito avançados.
você consegue fazer muita coisa, né? Assim, na palma da sua mão. Então, cara, para quem quer começar no audiovisual, sim, não, você tem que ter muita força de vontade para você começar a estudar e sair do zero. Tem que fazer muito. Eu acho que repetição é absurdo, assim, sabe? Treino, você editar muito, você filmar bastante, ver o que você está fazendo de errado, você editar suas próprias imagens para você que filma, é muito importante. E você editar muito, sabe? Porque você pratica muito, pratica e vai aperfeiçoando o que você está errando, vai fazendo a bagagem cultural que o Sandro comentou aqui, que eu tinha dado o exemplo da mais grosseira da mochila invisível, né? Da bagagem cultural. Isso é muito importante para você fazer essas ligações e chegar num estágio cada vez mais alto, né? Então acho que é isso. Acho que é isso. Pô, cara, o audiovisual pra mim, ele realmente também foi uma mudança de vida. Mudou todos os aspectos, assim, também. Não só mudanças financeiras, de minha relação com o trabalho também, mas a relação comigo mesmo, como ser humano, como eu me via antes e como o audiovisual me ensinou, tipo, a questão do errar. Em qualquer trabalho, mas o audiovisual ele me ensinou muito, assim, a questão, cara, vão ter determinados momentos que você vai errar. Mas você precisa errar para poder chegar em um momento que você vai acertar e vai acertar bem. E com o tempo você vai aprendendo a errar menos, errar menor. Digamos, errar ali num curto espaço ali para já corrigir rápido. Errar pequeno e corrigir rápido. O audiovisual também me ensinou muito disso. Então, teve essa transformação de vida que eu sou completamente grato, assim, se juntou com a minha vontade de contar histórias também. Eu gosto muito de histórias. No meu tempo livre eu gosto muito de estar assistindo filme, séries, animes, assim, de ter essa questão do storytelling. Porque é algo antigo, desde do tempo das cavernas o homem conta histórias. Então é algo que está muito intrínseco ao que nós somos como seres humanos, a nossa construção de sociedade. E é transformador. Contar histórias é transformador. E isso me encanta. Estar ali na hora ali do fato acontecendo também é algo que me instiga muito, que eu gosto muito. É muito desgastante comparado ao editor que tá na sala também, fazendo o trabalho dele, mas também é muito gratificante. O editor é menos físico, né? É menos Mental, físico nesse sentido, né? É mais mental, mas ainda continua sendo gratificante para mim estar ali e ver a história acontecendo. Seja algo gigantesco ou seja um momento íntimo de um casal se unindo, afirmando o amor dele, ou de uma grande festa ou de um grande festival. Entendeu? Contar essa história, esse momento, para mim, é muito importante e vai muito de encontro com as coisas que eu acredito, com os meus valores. Então, me realiza demais. É algo que eu sou extremamente grato. E falando sobre o mercado, sobre como eu vejo que está o audiovisual, como vocês falaram, ele tá cada vez mais crescendo e ampliando possibilidades de trabalho. Tipo assim, você não precisa ser só o cara que filma, ou só o cara que edita, ou só a pessoa que vai trabalhar com o celular. Esse trabalho mesmo do Carlos Quirais, agora eu trabalhei como coordenador de produção. Foi. Entendeu? Então foi uma outra experiência pra mim, que abriu um outro lugar na minha cabeça, tipo, opa, é uma possibilidade. É um outro caminho a se percorrer. E que pode ser tão interessante quanto esses outros que já existem, que são claros. Então, tipo assim, pra mim é isso. É um mar azul, um oceano azul de possibilidades que pode levar a gente muito mais longe. Você só precisa saber trabalhar, e é outro ponto, saber se relacionar com as pessoas. Você precisa saber se relacionar com as pessoas, ser honesto, ter postura profissional. Porque uma hora isso as pessoas vão perceber. Uma pessoa vai perceber ali e vai te puxar, como você falou. Alguém vai te levar, alguém vai te ganhar. Mas para isso, você precisa ser humano, ser correto naquilo que você faz. Porque eu acredito nisso, que você vai chegar muito mais longe assim. É primordial, eu diria. Tem dois pontos aí que ele falou aí, que eu queria falar, que é o que ele falou aí, né? Tipo assim, você não vai pra lugar nenhum. Ó, ninguém é o que é hoje sem a ajuda de ninguém. Se tu tá aqui hoje, mano, é porque alguém te ajudou. Pode ser qualquer pessoa, mano. Mano, se tu tá hoje aqui é porque alguém te ajudou. Sim. E não foi uma pessoa, não. Várias pessoas te ajudou. Pra ir te construindo mesmo como pessoa. O Rice ali no começo, o outra produtora ali que tipo, te ajudou a te pegar outros eventos, um contato que te deu um contato que te fez contrato de ano. Então, tipo assim, é muita coisa. Tipo assim, tu só tá onde tu tá hoje porque pessoas lhe ajudaram, né? Isso é ponto. Outro ponto também é que a nossa profissão é uma profissão de tipo assim, é uma benção muito grande, né, mano? Porque a gente, vou dar um exemplo, a gente tava lá
na empresa lá, West Rock. Smurfit West Rock. É. A gente tava lá, mas eu não sabia, mano, que existia uma máquina de 100 milhões pra fazer papelão, mano. Aprendi lá que existe uma máquina, como é que é feito. Tipo, é só um papelão, mano. Sim. E pra mim, antes eu era um papelão. Hoje eu já olho o papelão diferente. Porque eu aprendi que ali, mano, não é só um simples papelão, mano. Existe todo um processo. Um processo, uma pessoas. empresa gigante, mano. Movimenta várias pessoas. Várias empresas, pessoas. Então, tipo assim, tu começa a olhar o papelão de forma diferente. Porque tu aprendeu naquele trabalho que aquilo ali é importante, que muitas pessoas fizeram parte daquele processo ali. Entendeu? Evento. A gente tá ali, mano, realizando um momento que muitas pessoas queriam ter. Que é estar no backstage com um artista ali. E aquele cara que tá ali, aquele artista, né? Aquele cara movimenta dinheiro e emoções pra milhares de pessoas, mano. Sim. Sim. Quantas pessoas não querem estar naquele momento? E não podem, e a gente tá. Às vezes a gente não valoriza porque a gente não é fã daquele cara. A gente tem que respeitar aquele cara. Porque aquele cara é gigante, mano. Tem uma história, uma bagagem, tem pessoas que seguem ele. Então, tipo assim, a gente vive muitos bons momentos. O audiovisual traz muito pra gente Funciona demais. bons momentos, experiências, viagens. Eu O Bruno não gastou um real. Foi o Brasil quase todo rodando. É uma profissão de muitos acessos, né? Isso. A gente teve a viagem do Jorge Mateus, assim, que foi uma virada de chave pra mim, gigantesca, na minha profissão e na minha vida pessoal também. Conheci muitos lugares no Brasil inteiro. Também não vou muito pra longe, não. Eu e o Sandro, a gente foi acostumado muito tempo a fazer eventos de esporte. Então, assim, o interior do Ceará a gente conheceu Bom histórias. pra caralho, muita história boa, lugares fodas, Sim. pessoas. Nós tivemos a oportunidade também de viajar ali no litoral. Então, assim, o que o pessoal realmente desembolsava uma boa grana pra ir de kite, né? E a gente foi acompanhando de carro ali pela praia, parando pra dormir em vários lugares, assim, paradisíacos. Incríveis. Que, meu Deus do céu, assim, quando, né? Que a gente teria essa oportunidade. Então, assim, graças à nossa profissão, a gente pôde viver isso também. E, lógico, entregando todo o material, não é férias, né? Mas que a Estamos gente para trabalhar lá. então, a Né? gente acaba ficando realmente deslumbrado, assim, com o que a gente vê, né? De paisagem, etc. Então é isso. Então, tipo assim, o papo foi bom demais. Queria agradecer aqui ao Bruno, ao Sândalo. Pô, Massa demais, gostou? Foi bom. Foi muito bom. O primeiro de muitos, né? Depois Se chamar Deus outras quiser. pessoas aí pra gente falar, conversar. A gente tem muitos assuntos ainda pra falar, a gente tem muitas coisas. Verdade. Até mesmo técnicas. O Bruno aqui é um cara que pode trazer muita coisa aqui pra gente aqui. Uhum. Sandro também. Então é isso. Quero agradecer aqui a todo mundo, tá? Abraço. Até o próximo. Isso aqui foi só uma loucura que a gente fez, queria gravar, conversar. E é isso. Obrigado, gente. Vamos pra cima. Junto. Vamos É junto. nóis. Valeu. Valeu.